Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Pedro Martelli. De defesa pela meia direita, bola pro São Paulo bater no comecinho de jogo, placar de 0-0, o São Paulo tem arremesso lateral para bater pela meia direita, não tem pressa nenhuma. Lucas Ramon expulso no sábado contra o Vitória. Ramon pela meia direita, tenta o tapa à frente para Arthur quebra para o campo de ataque, corta a marcação, volta pelo campo de defesa na meia esquerda, o Higgins desce, Castilho dá um tapinha na bola pela meia esquerda, se apresenta Dias do lateral esquerdo. Enzo Dias do São Paulo, e tem o Dias também pela lateral esquerda da equipe do Higgins. Retoma para Pavês pela quarta zaga do lado esquerdo, por dentro da grande área. Carabali pela meia direita para Garrido para o Gás busca a bola, é o primeiro volante do time chileno, trabalha pelo círculo central do gramado, vira pela meia esquerda, dá um tapa à frente para o Dias por dentro para Gonçalves de olho nele, Paulo do Vale já deu o recado, de olho no 24, o jogador do Higgins, volta a bola para Pavês pelo campo de defesa, pela meia esquerda, quebra para o campo de ataque lá na ponta esquerda, sobe para tocar de cabeça o outro lateral esquerdo, esse do São Paulo, Enzo Dias toca de cabeça nos pés de Garrido, no campo de defesa sai jogando o zagueiro da equipe chilena. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitypay.com.br. 1:30 jogados deste primeiro tempo, lateral para o São Paulo bater a Sul-Americana na Bandeirantes, placar de 0-0. Toma distância Enzo Dias para repor a bola em campo, arremesso lateral cobrado pela meia esquerda, vai ser jogado o São Paulo, dá um tapa na bola de primeira, Luca, novidade titular nesta noite na equipe de Roger Machado, volta a jogada inteiro de cinza claro dentro da grande área, o goleiro Rafael de perna direita para Tolói pela meia-lua de sua pequena área, sai jogando na meia esquerda, de zagueiro para zagueiro, vem para Alan Franco pela meia esquerda, cruza a fronteira, vai-se embora para a equipe do São Paulo, chapa a bola de primeira por dentro, é para Luca, boa finta, meia esquerda, passou de dois, soltou a frente, era para Caleri, por baixo, tira a marcação do Higgins e tome contra-golpe, acelerou Higgins, Gonçalves, meia direita para cima da marcação do Alan Franco 3 em cima dele, Gonçalves que pede a falta, Alan Franco vem por baixo. Na frente do Bandeira pela meia esquerda, recupera para a equipe do São Paulo, mete a bola para Bobadilha por dentro para Luciano estava no meio de 3, pressionado, perde a bola a equipe do São Paulo, placar de 0-0, quase 3 jogados deste primeiro tempo. O Higgins desce para o campo de ataque pela ponta direita, Sarrafiori trabalha pela quarta zaga no campo de defesa pela meia esquerda para Faundes para Garrido pela meia esquerda para Pavês, o zagueiro aberto pela canhota, quebra para o campo de ataque, leva a bola para Castilho passado das largas, meia esquerda, Alan Franco vem por baixo. Foi firme na cobertura, Alan Franco de perna direita, põe pra fora. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Torcedor ligado no microfone da Bandeirantes, youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Um abraço carinhoso, Manuel Zaidan. Já disse aqui, já palpitou, vai ser 3 pro São Paulo, 0 pro o Higgins. Manuel Zaidan, mestres, sempre ligados aqui no microfone da Bandeirantes. Pro campo de ataque, viu o Higgins. Na ponta direita, Gonçalves escapou, sofreu pisão, o juiz não deu. Tira Alan Franco, volta no círculo central pro Gás. O Gás está livre de marcação, ameaçou bater, soltou o passe à frente para Castilho dominou. Desarmado na sequência, Tolói tira. Bobadilha volta para a quarta zaga no campo de defesa, para meio direita para Ramon na quina da sua grande área, está jogando para Arthur rente a marca da Cal pela meio direita, pisa na bola, escapa da marcação, 3 em cima dele, deu um tapinha de 3 dedos, boa bola à frente, era para Caleri de calcanhar, passe errado, corta a marcação, volta o Higgins no campo de defesa, no círculo central do gramado, Garrido gira pela meio direita, se apresenta Faundes por dentro para o Gás deixou passar, perdeu, São Paulo ganhou, Marcos Antônio, puxa contra-golpe pela meia esquerda, acelera na quina da grande área, é você, Luca para cima da marcação, Luca pedalou, balançou por dentro para Danielzinho faz o giro, frente à marcação, marca forte o Higgins, volta o jogo para Alan Franco, que já cruza a fronteira, vai-se embora, pela meia esquerda, Alan Franco rola, bola nos pés de Marcos Antônio pelo círculo central do gramado para Tolói pela meia esquerda, é para Alan Franco mete a bola pela meia esquerda, pisa na bola, tá buscando espaço, Enzo Dias recua no campo de defesa, na quarta zaga, saiu jogando São Paulo em placar de 0-0, quase 5 minutos jogados deste primeiro tempo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é no Grupo Souza Lima. O Higgins tem a posse de bola pela meia direita, Sarrafiori volta o jogo no círculo central do gramado, é o cara que arma o jogo, hein? Esse 8 o Gás pelo campo de defesa na meia esquerda para Pavês para o Gás no círculo central, rola a bola nas pés de Leiva, camisa de número 11, leva a bola pela meia esquerda, chama pro jogo, Dias dominou, Dias voltou para Pavês pela quarta zaga, 5 jogados, 0-0 a Sul-Americana desta noite, o São Paulo empata em 0-0, joga dentro de casa, joga no Morumbi, São Paulo sai jogando no campo de defesa, Bobadilha, gira o jogo pela meia esquerda, Enzo Dias perdeu a bola, foi aérea, ganhou o Higgins, Castilho, parte, nossa, Castilho,
Aí é loucura. Da intermediária não botou fé, bateu rasteiro, aí é loucura. E dizem que ele é bom pelo alto, viu, Martelli? Então, vamos aguardar pelo alto. Por enquanto, por baixo, realmente uma finalização sem nenhum tipo de perigo pro gol do Rafael. Um abraço, Alex Seng, fazendo uma visita especial aqui na cabine da Bandeirantes. Aos 5, quase 6 minutos jogados deste primeiro tempo. Pode contar com alta performance e segurança, pode contar com amortecedor HG na carta, vai de Nakata. Placar de 0-0, São Paulo sai jogando pelo campo de defesa, trabalha a bola pela direita. Lucas Ramon lateralmente para Arthur. Arthur recolhe, escapa da marcação, abandona a ponta, vem por dentro, busca espaço, chapa pelo círculo central do gramado. Se apresenta Bobadilha para Arthur. Arthur escapou da marcação, Leiva vem atrás dele, ele abre a jogada para a esquerda. Balão de Arthur para Luca, Kira da grande área. Erga a cabeça, já olha pro gol, Caleri tá na grande área. Luciano também, Luca foi por dentro para Marcos Antônio, girou, toca no jogador do Higgins, torcedor pede o pênalti, cai o jogador do Higgins dentro da grande área, e aí do Vale. Pois é, né, o São Paulo pela primeira vez passando no meio campo, né, essa é a verdade, se aproximando da grande área para tentar assustar pela primeira vez a equipe do Higgins por aqui, jogo parado, Martelli. Viu alguma coisa daí, Alexandre Pretzel? É um miguelaço, né? A bola pega no peito do jogador do número 3, o Founders, e ele acaba caindo agora para segurar um pouquinho o jogo. Como disse o PDV, o jogo começa lento, né? Mas o time do Higgins habilidoso, técnico, sem dar chutão. Peças para carro, motor, caminhão, Nakata, marca líder em suspensão, pode contar. Placar de 0-0, São Paulo sai jogando pelo campo de defesa, 7 minutos jogados deste primeiro tempo, de bola rolando, Lucas Ramon domina pela meia direita, ele pisa na bola, trabalha para Bobadilha pelo campo de defesa, busca espaço, inverte o lado do campo para a meia esquerda para Alan Franco aciona para o campo de ataque, vai-se embora, ele cruza a fronteira, busca espaço, deu tapinha pela ponta esquerda, Prenzo Dias, 0-0, o torcedor embaixo, o número mais quer o gol do São Paulo, Marcos Antônio para Caleri, ajeitou, chegou o Luciano pro gol! Luciano, o artilheiro do São Paulo em atividade imparável. Jogada que começa pela ponta esquerda. Marcos Antônio enxerga o pivô de extrema qualidade e habilidade de Caleri. Ele vai, sobe 3 andares, ajeita a bola no peito, fazendo o movimento na entrada da grande área, na meia-lua, ajeitando, deixando a bola caprichosamente quicar na grama e se oferecer a Luciano, que de trás, como uma flecha, perna esquerda, dá um voleio nela. Ela morre no canto inferior esquerdo do goleiro. Caramba, ali aquele abraço não deu. Luciano, na marca dos 8 minutos jogados deste primeiro tempo. Explode o torcedor do São Paulo. Luciano abre o placar pro São Paulo. É Sul-Americana, vale muito gol do tricolor. Agora no Morumbi. São Paulo 1, o Higgins 0 do Vale. E vale pro Roger, viu? Porque é o seguinte, o Luciano ele faz toda a comemoração aqui, dá o parabéns pra esposa que estava de aniversário esses dias e depois comemora com o Caleri e depois ele atravessa o campo e vai e abraça o técnico Roger. Então, num jogo que começa daquela forma, com o torcedor vaiando, com o LED anunciando Crespo ao invés do Roger, o Luciano, que muita gente fala, derruba treinador e tal, dá aquele abraço no Roger para abrir o placar aqui no Morumbi. São Paulo 1-0 no Higgins. São Paulo 1, o Higgins 0, Alexandre Pretzel, Leandro Guerreiro, São Paulo sai à frente, Pretzel. Belo gol, golaço, Marcos Antônio que é o dono, o motorzinho do São Paulo, Caleri muito esperto, ajeita pro Luciano, que é um grande finalizador, e ele bate no canto esquerdo do goleiro, 1-0, apesar do Roger, segundo os implicantes, né, Leandro? 1-0 São Paulo. O lançamento maravilhoso do Marco Antônio, acha o Caleri que inteligentemente faz aquela parede, aquele pivô, escorando a bola pro Luciano, que é muito feliz no chute e faz um belo gol, um golaço pro São Paulo, 1-0. Essa bola assim quando chega ajeitadinha é legal, né, Guerreiro? É bom quando você não acerta a arquibancada, né? Às vezes você pega embaixo ali e ela vai lá em cima, você acaba ganhando leitão. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. No toque da Bandeirantes você confere. O Poteirinho tá tirando a bola rolando para você.
Copa Sul-Americana, fase de grupo, segunda rodada no estádio do Morumbi. Relógio marca 10 minutos jogados do primeiro tempo. Você cochilou, São Paulo marcou. São Paulo 1, Luciano. O'Higgins 0. Na Bandeirantes, o QG de Esportes tem dono. É você, Bueno. Além do São Paulo, o Grêmio está em campo neste momento pela Sul-Americana. Grêmio 0, Deportivo Riestra também 0, Martelli. Se o importante é a qualidade, não confie qualquer fio, fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se a Sil pode confiar. Começou bom de jogo para o São Paulo. São Paulo já está vencendo o jogo pelo placar de 1-0 na Bandeirantes de São Paulo para todos os cantos do mundo. Levando para você a Copa Sul-Americana tricolor na liderança do grupo. São Paulo desce para a esquerda. Lucas escapa da marcação. Pedalou, balançou, ele é liso. Pela ponta esquerda, demorou, foi fominha, não solta a bola, comete a falta. Falta de ataque do Luca. Bola para o Higgins no campo de defesa ao lado direito do Vale. O torcedor muda até um pouco o ânimo, né? Claro, porque um gol que sai logo de cara já tira a pressão do time. Então o São Paulo mais tranquilo neste momento dentro de campo. Tá por ali, ó, o Luciano aproveitando para orientar também. E vem o goleirão, ó, o Carabali sai da área para fazer a cobrança por ali. Você falou de explosão de torcedor, que vem, o horário não ajuda também, né? 7 da noite, se tiver 20, 15, 20 aqui é muito, viu? Difícil, né? 7 da noite, o cara sai do trampo, vem de derrota São Paulo. Né não? Você sai o quê? Como é que você sai do trampo 6 e pouco, né, Guerreiro? E vem direto. Mas chega cedo atrasado. em casa, chega cedo em casa. É verdade, isso é bom. O lateral pro São Paulo bater no campo de ataque pela meia esquerda, tá vencendo pelo placar de 1-0. 12 minutos jogados deste primeiro tempo. Está jogando o tricolor paulista. Marcos Antônio, inteligente no círculo central do gramado, chama para o campo de ataque Tolói. Tolói pela meia direita, cruza a fronteira, chapa, bola de perna esquerda para Ramon. Lucas Ramon recolhe no campo de defesa, do lado direito, volta para Tolói. Tolói do lado direito para seu companheiro de zaga, pela meia esquerda para Alan Franco. Alan Franco cruza a fronteira, vai-se embora para o São Paulo. Chapa a bola lateralmente para o Luca. Luca volta para Bobadilha. Bobadilha ameaçou lançar para o campo de ataque na ponta direita para Ramon. Preferiu rolar a bola curtinha pela meia direita para Marcos Antônio. Marcos Antônio para Lucas Ramon. Ramon para Marcos Antônio. Marcos Antônio para Ramon. Vacilou a marcação do Higgins. Deixaram Arthur livre. Ponta direita, linha lateral da grande área. Arthur limpou. Cruzou na segunda trave. O toque de cabeça para o meio. Vai chegar. Enzo bateu no gol. Para fora do gol. O Caleri na linha de fundo ajeitou. A bola se ofereceu. Enzo Dias deu um voleio na bola. Passa a direita do goleiro. Linha de fundo e tiro de meta pro Higgins aí do Vale. Pô, toda vez que o torcedor São Paulino vai ao Roger significar que o time vai pra cima pra tentar uma goleada, então que vai todo jogo, porque o São Paulo tá em cima e quase, hein? Seria mais um bonito gol por aqui. 1-0 por enquanto, vence o tricolor. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51. A boa ideia do Brasil. Pressão na saída de bola do Higgins, o São Paulo descola. O lateral no campo de defesa pela meia esquerda para a equipe do Higgins. 1 para o São Paulo, 0 para o Higgins. É Copa Sul-Americana na Bandeirantes. De todos os cantos do mundo você escuta a Bandeirantes. Lateral para o Higgins bater pela meia esquerda, toma distância, Dias o outro. Lateral cobrado à frente para Cacílio, tentou escorar à frente, a marcação era por dentro, gasolina, cobertura. Alan Franco volta o jogo dentro da grande área para Rafael. Na construção civil e em muitos outros setores, as ferramentas manuais e elétricas Wonder são indispensáveis para sua obra e todos os seus projetos. Vai de Wonder! Placar de 1-0, São Paulo tem a posse de bola no campo de defesa na meia esquerda, recolhe Alan Franco busca espaço, se movimenta, Bobadilha no centro do gramado, prefere a bola pela meia esquerda, Alan Franco para Enzo Dias, para Luca rente a marca da Calna, canhota no corredor, e escapou da marcação, tá driblando contra o gol, volta para Alan Franco está jogando no campo de defesa pela meia esquerda, busca espaço mais uma vez à frente para Luciano, autor do gol, Luciano chapa a bola de perna esquerda, de primeira pela meia canhota. Trabalha Marcos Antônio, agora sim chegou a qualidade. Marcos Antônio pela meia esquerda, é para Enzo para Luca escapou, voltou a jogada para Enzo Dias pelo círculo central do gramado para Luciano volta o jogo, aqui no campo de defesa, lado direito, Tolói se apresenta, Tolói pela meia direita para Lucas Ramon volta a jogada um pouquinho mais atrás para Bobadilha para Arthur, deu tapinha de 3 dedos, tomou rápida falta. E vai pintar cartão amarelo pro Gasso, uma chegada fortíssima pra cima do Arthur. Na meia direita, falta pro São Paulo. Pois é, né? Acaba tomando, portanto, o primeiro cartão amarelo, camisa de número 8 da equipe do O'Higgins. Primeiro cartão amarelo do jogo, falta em cima do Arthur. Que pancada, hein, Guerreiro? Isso aí pegou, cara. Chegou atrasado, né? O Arthur que já ia fazendo também um belo lançamento.
pro Lucas Ramon passando pela direita. O São Paulo joga bem, movimenta bem a bola, independente do adversário, toca bem a bola, inverte. Agora a gente acabou de ver uma grande jogada no lance anterior do Arthur, que achou o Caleri no segundo pau, inteligente, escorou para trás e o Enzo Costa faz o gol também. Ô Pretzel, você vestido de roxo e preto, daria o cartão? Daria porque foi uma entrada muito forte na canela do Arthur. Então, cartão bem aplicado. E no lance anterior que o Enzo perde o gol, tinham 6 jogadores do São Paulo na área. O Roger gosta muito disso, de preencher a área quando alguém vem para fazer o cruzamento. Então isso é treinamento também. São Paulo está jogando no campo de ataque pela meia direita. Bobadilha recolhe 15 minutos jogados deste primeiro tempo. Placar de 1-0. Vence o jogo São Paulo. Saiu mal agora. O Higgins ganhou pela meia esquerda. Enzo Dias trabalha a bola para Luca. Luca, o garoto. Luca titular nessa noite. Meia esquerda tentou escapar da marcação. Foi desarmado. Fica no bate-bate. Volta para Luca. Ele tá voltando, que é uma beleza, hein? Luca por dentro para Bobadilha. Bobadilha recua. No campo de defesa para a meia esquerda para Alan Franco. Alan Franco pela lateral esquerda. Volta para o seu companheiro de zaga. Zagueiro Tolói. Tolói por dentro. Ele busca espaço para a meia direita para Ramon. Vem para Bobadilha, Bobadilha pelo círculo central do gramado do campo de defesa, está jogando para a equipe do São Paulo. Fatiou a jogada, Bobadilha aqui, bolão na ponta esquerda, se chegar é perigo. Enzo, a bola aqui cura o gramado. Ganhou velocidade e saiu próximo à bandeira de escanteio. Manual pro Higgins bater no campo de defesa pela meia direita. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitypay.com.br. Manual pro Higgins bater no campo de defesa, faz a cobrança, Faldes quebra pro campo de ataque, toca de cabeça, Gonçalves pela meia esquerda, opa! O Dias adiantou, o Caleri deu um carrinho, chegou atrasadaço, vai tomar cartão. Foi dar um carrinho, o Caleri pegou forte e vai ter que tomar o cartão amarelo, viu, do Vale? E toma, né? E é um perigo, né? Hoje o futebol com o VAR, às vezes um lance como esse pode ser avaliado de uma outra forma, né? O Caleri, ele chega e realmente, né, atinge em cheio, atrasado, e atinge em cheio o companheiro de profissão, o Dias, jogador da equipe do Higgins, e toma o cartão amarelo, o primeiro para o São Paulo, o segundo do jogo. 2 cartões, um para cada lado, com 17 minutos de jogo. Ô Pretzel, ele vai com a sola, mostrando as travas, e aí ele recolhe na hora H, hein, cara? Exatamente. Foi por pouco. Aqui na Série A, com Wagner Reuei no VAR e o Braulio apitando, vermelho. Certo? No futebol normal, amarelo, bem aplicado pelo árbitro. O Caleri entra atrasado, mas não entra com uma entrada violenta no jogador adversário. Bem aplicado amarelo para mim, meu caro Pedro Martelli. Fala, guerreiro. Chegou atrasado o Caleri, bem aplicado o amarelo. É a vontade, dedicação do Caleri, sempre querendo ganhar jogo. Infelizmente, nesse lance, com um pouco de força excessiva e tomou um amarelo merecido. Na construção civil e em muitos outros setores, as ferramentas manuais e elétricas Wonder são indispensáveis para a sua obra e todos os seus projetos. Vai de Wonder! E se é caído o Dias, hein? Se é caído o Dias em campo. Hoje em dia não tem mamaca, não tem atendimento fora, é tudo em campo. Isso aí na Copa é 1 minuto fora. Ou talvez não pela entrada, porque é lance de amarelo, então ele vai ser atendido no gramado. Mas se ele demora para levantar em um lance normal, ele fica 1 minuto fora durante a Copa do Mundo. Outras regras na Copa, né, Pretzel? Vamos lá, reposição, tiro de meta também vai ter tempo, escanteio, né? VAR no escanteio. O escanteio hoje é um lance de gol, né? Então o VAR pode entrar. Dias já tá de pé. Falta pro Higgins bater no campo de defesa. 19 minutos jogados deste primeiro tempo na estádio do Morumbi. Vai voltar a rolar a bola pela segunda rodada da fase de grupos e a Copa Sul-Americana. Noite de Sul-Americana no microfone da Bandeirantes. O São Paulo vence pelo placar de 1-0. Está jogando o Higgins pelo campo de defesa do círculo central do gramado Gás. O Gás gira pela meia direita, chama pro jogo mais uma vez. Está livre de marcação Faldes. Faldes volta a jogada por dentro para o Gás. O Gás amarelado no jogo, ele escapou. O Gás no meio de 2 trabalhou por dentro do círculo central do gramado. Leiva carrega. Leiva abre a jogada para a meia esquerda para Dias. Dias domina a volta pelo campo de defesa. Na quarta zaga. Pavês sai jogando para o Higgins. Pavês de primeira por dentro para o Gás. O Gás volta a jogada para Pavês. Pavês ergue a cabeça, busca espaço para Leiva. Leiva volta a jogada para Pavês. Sobe a marcação. Arthur cola no Pavês. Tudo isso no campo de defesa do lado esquerdo. Pavês à frente. Passe para o Castilho. Castilho já no campo de ataque na cobertura. Bobadilha vem de 3 dedos, recua para Rafael. Dentro da pequena área sai jogando para a equipe do São Paulo. No toque da Bandeirantes você confere. O ponteirinho tá girando a bola rolando para você. Copa Sul-Americana, fase de grupos, é o grupo C, segundo jogo. Na Morumbi, relógio marca 20 minutos.
do primeiro tempo. São Paulo 1, Luciano. O'Higgins 0, plantão de esportes da Bandeirantes. Chega mais Lucas Bueno. Na Libertadores, 3 jogos em andamento. Nacional do Uruguai e Tolima vão empatando em 0-0, mesmo placar de Estudiantes e Cusco, mesmo placar também de Cerro Porteño e Junior Barranquilla. Futebol, pede uma boa ideia, cachaça 51, a boa, essa é boa, a boa ideia do Brasil. São Paulo tem a posse de bola no campo de ataque pela meia esquerda. Luciano dá o toque de cabeça, a bola quicou no gramado, voltou pro Higgins, jogando no círculo central do gramado. O Gás tenta descer para o campo de ataque, perde o jogo pelo placar de 1-0, 20 minutos, quase 21 desta primeira etapa. O São Paulo vence, vem pro campo de ataque mais uma vez. Gonçalves para Castilho, bolão na meia esquerda, escapou Sarrafiori, entrada da grande área, bateu travado. Alan Franco na cobertura da jogada, Sarrafiori para Castilho, Sarrafiori parte no gol. Escanteio pro Higgins na ponta esquerda do Vale. A corte de quem tá sobrando em campo, né? O Alan Franco domina as ações da parte de trás, realmente é um xerifão, não deixa a equipe chilena avançar, faz o corte pro primeiro escanteio do jogo. Portanto, primeiro escanteio, vem o 10, Rabelo na bola. Escanteio para a equipe do Higgins, bater do lado esquerdo, toma distância, Rabelo para fazer a cobrança, cobrou curto, Gonçalves, perna esquerda, levantou, segunda trave, falhou a zaga, bateu longe do gol. A zaga do São Paulo parou na segunda trave do lado direito, livre, mas totalmente livre o Founders. Isolou aí do Vale. Exatamente, né? Mais uma vez, uma finalização completamente equivocada dos chilenos por aqui. O São Paulo tá vencendo 1-0. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é no Grupo Souza Lima. Ia te chamar agora, viu, Pretzel, para analisar essa zaga do São Paulo. Já estamos na metade do primeiro tempo. Fala, Alexandre Pretzel. O Tolói deu um bote totalmente equivocado, fora da bola, e aí tomou nas costas. O Alan Franco salvou. E no escanteio ele não alcança a bola. O jogador do O'Higgins chutar sozinho. Então aquilo que eu falei do Tolói, né? O zagueiro alto, experiente, mas ele tá bem lento. Leandro Guerreiro. O Tolói fora do tempo de bola, né? Passou da bola. Sorte que o jogador do O'Higgins pegou mal na bola e isolou. Vem pro campo de ataque mais uma vez a equipe do São Paulo pela ponta direita, escapa da marcação, Arthur trabalha na linha de fundo, perde a bola, corta a marcação, volta pro Higgins, o Higgins pela meia esquerda tenta descer mais uma vez, passe errado. Vai-se embora pela linha lateral, Manual, para a equipe do São Paulo bater no campo de ataque do lado direito. Um abraço, Lucas Herrero tá curtindo no microfone da Bandeirantes, tá no seu WhatsApp, a foto de Crespo, que não é mais técnico, no Morumbi. Intervalo, Capelanes fala, foi você nada. Intervalo, Capelantes repercute. Créditos pra mim, por favor. Repercute essa história. Tá chegando agora. Para o São Paulo, 0 pro Higgins. 23 minutos jogados desse primeiro tempo. Está jogando o São Paulo pelo campo de defesa. Escapa da marcação. Alan Franco. Cruza a fronteira, trabalha pela meia esquerda. Deu tapinha de bola pra Luca. Luca pela meia esquerda. Enzo Dias à frente. Opa, chegada forte, juiz não deu. Segue o jogo. O Higgins puxa contra-golpe. Sarrafiori no círculo central do gramado. Acelerou pela meia esquerda. Buscou alguém. Não tem ninguém. Vai sozinho. Sarrafiori bateu no gol. Pega no Tolói e vai pela linha de fundo. Se pega no zagueiro e vai pela linha de fundo, escanteio. Escanteio pro Higgins bater na ponta direita aí do Vale. E o Sarrafiori é o cara que puxa, né? O cara que vai pra cima, que tenta alguma coisa por parte do time do Higgins. E ó, agora a arbitragem, antes de mais nada, a Conmebol ela obriga. Então teremos aquela pausa, né? Pra hidratação. Tempo técnico, os caras não querem chamar dessa forma, mas é um tempo técnico, né, Martelli? É o tempo de faturar também, né, Alexandre Pretzel e Leandro Guerreiro? Os caras encontraram uma forma também. Isso aqui pra televisão é beleza. Você vende, né? Põe lá e... Pro jogo é uma porcaria, na minha opinião. Porque tu quebra demais o ritmo, ainda mais pra quem tá perdendo. Porque, por exemplo, o Sarrafiori agora, ele vem de trás, consegue arrumar o escanteio e aí esfria. Faz com que o Roger possa até segurar, armar uma jogada de defesa, uma bola aérea e tal. E é isso que ele tá fazendo, né? Tá chamando ali os zagueiros. Então eu acho que pra TV ok, TV paga, né? Momento de comercial, mas é o que disse o PDV, né, Leandro? É a hora do treinador dar uma respirada e orientar o time e tentar fazer algum ajuste. É a hora do treinador tentar, né, acertar ali. Eu acredito que no caso do São Paulo, o Luciano vai ter que voltar um pouco mais, sacrificar, né, fechar ali o meio campo junto com o Marco Antônio e o Bobadilha, senão vão ficar sobrecarregado, né, e o Sarrafiori já mostrou que ele tem qualidade e pela segunda vez ele chega, né, travado, e mais um escanteio pro
O'Higgins. E o curioso, Martelli, é que alguns times voltam melhores do que o tempo técnico e outros pioram. Não sei se você concorda, mas a gente tem visto isso em alguns jogos. Cara, é assim, o que tem de gol, né? Depois do tempo técnico é uma brincadeira, acontece muito, o cara dá uma vacilada, dá uma respirada, relaxa. E tem um escanteio agora, tá, Pretz? É um escanteio. O tempo técnico foi no escanteio do O'Higgins. Então, cara, é aquilo que a gente tá falando. Não sei se tem que ser exatamente 23, 25, se não pode fazer, enfim. Acho que do bom senso do árbitro também, né? Mas vamos lá, faz parte. 25 jogados deste primeiro tempo, é a Copa Sul-Americana na Bandeirantes de São Paulo para todos os cantos do mundo, levando a você, por enquanto, a vitória do São Paulo, 1-0, gol de Luciano. Escanteio pro O'Higgins, bater na primeira trave no alto, Luciano tira, sobe para tocar de cabeça, volta pro O'Higgins pela meia direita, escapou da marcação, tentou domínio, conseguiu, tá lá o Gás, aí ele perde a bola, contra-golpe pro São Paulo, Caleri demorou para soltar a bola, mas ganha lateral no campo de defesa pela meia esquerda. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51. A boa ideia do Brasil. Quem é que tá sentindo? O Luciano. Xiii. Tá ali agachado e parece que é mais ali uma questão ali de uma pancada, né? E aí ele agora vai... Será que foi no escanteio que ele tirou de cabeça? Ele faz até assim, né? Com a cabeça assim, daquela mexida na cabeça assim, tipo, quem tá retomando. É pesada mesmo quando pega assim, Leandro Guerreiro? Dá quando vem no primeiro pau balançada? com velocidade, com força, com potência, pega no meio da moringa, dá aquela tontura. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitypay.com.br. Dentro da grande área, Carabalho, o goleiro do O'Higgins. Equipe chilena sai jogando. Trabalha para Pavês pelo campo de defesa. Essa saída de bola do O'Higgins sem pressa. Mais perto do jogo. Pavês pela meia esquerda, tentou passe à frente para Sarrafiori. Fez bem o pivô. Gonçalves pela meia esquerda para Castilho. Se soltar, perigo. Gonçalves escapou da marcação. Castilho pela meia esquerda. Dá o tapinha na bola. Franco tira mal. Sarrafiori, entrada da grande área. Bateu no gol. Explode no Tolói. Tira a marcação do São Paulo. Contra-golpe pro São Paulo. Se caprichar, é gol. Vem pelo círculo central do gramado. Arthur para Luciano. Não foi. Caleri não foi do lado esquerdo. Lançamento, sai pela linha. Não saiu, não. Goleiro vai atrás dela, protege. Olha o meu goleiro. Saiu pela linha de fundo. Goleirão na linha de fundo. Ele, Caleri. Bateu na massa, o Caleri caiu, pediu a falta. Tiro de meta do Vale. E vamos falar, só o Caleri mesmo, viu? Porque num jogo como esse, de Sul-Americana, essa bola, o cara dá o pique que o Caleri deu, imaginando que poderia acontecer alguma coisa, e quase aconteceu, viu, Martelli? Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fios e cabos elétricos, tem que ser a mais premiada do Brasil, se assim pode confiar. 1 para o São Paulo, 0 para o O'Higgins. 9h30 da noite, o Santos enfrenta o Recoleta também pela Copa Sul-Americana na Bandeirantes. Rogério Assis transmite o jogo. Alexandre Pretzel, 26 jogados, agora 28 jogados, é o primeiro tempo. São Paulo vence. O que vê do jogo, Alexandre Pretzel? Um jogo arrastado, né, pouco competitivo. O O'Higgins agora saiu mais pro jogo. O São Paulo fez 1-0 e se acomodou. Tem que explorar mais o Luca. Toca no Luca, que o Luca tem levado vantagem sobre os marcadores. Leandro Guerreiro, São Paulo está vencendo 1-0, mas é um jogo perigoso para o tricolor paulista? É um jogo perigoso, né? O O'Higgins começou a sair para o jogo, ganhou confiança, né? Tá chegando. O São Paulo, desde a chegada do Enzo aos 12 minutos, parou de produzir, parou de tocar a bola. E o O'Higgins ganhou confiança, tá ganhando meio campo. É como eu falei, ou o Luca, ou o Arthur, ou o Luciano vai ter que ajudar o Bobadilha e o Marco Antônio, senão o O'Higgins vai tomar conta do meio campo e em qualquer momento pode chegar o gol de empate. Placar de 1-0, o São Paulo está vencendo o jogo na Bandeirantes. Já veio o intervalo inteligente para todos os cantos do Brasil. João Paulo Capelanes assume para você. 1 pro São Paulo, 0 pro O'Higgins. O'Higgins pro campo de ataque na meia esquerda. Dias pisa na bola, trabalha curtinho para o Gás volta a jogada pro Dias pela meia esquerda. Ele vai embora, hein? Dias na canhota, ainda mais aberto. Sarrafiori pisa na bola, ergue a cabeça, penteia, volta a jogada pelo campo de defesa para Pavês. Pavês cruza a fronteira, dá um tapinha na bola de primeira por dentro. É para Sarrafiori para Dias. Volta o jogo. No campo de defesa sai jogando tranquilamente o O'Higgins, mas está perdendo pelo placar de 1-0. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá tirando a bola rolando para você.
Copa Sul-Americana, fase de grupos, estádio do Morumbi. Relógio marca 30 minutos jogados do primeiro tempo. São Paulo 1. O'Higgins 0. QG de Esportes da Bandeirantes no plantão. Fala, Lucas Bueno. Na Libertadores, logo mais acontecem 4 jogos: Bolívar e Lagoaíra, Boca Juniors e Barcelona, LDU e Mirassol, Universitário e Coquimbo Unido. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Martelli, Fala, Alexandre Pretzel. Fábio Pucci, que é nosso ouvinte diário, ele lembra um negócio só agora que eu me dei conta também. Os 2 times de calções pretos, né? Há muito tempo que eu não via isso. Os 2 times com calções iguais numa competição. Tem razão. A Comebol deve ter autorizado. Ou o Rinks não trouxe calções diferentes. Né? Vou te falar, visivelmente aqui não confunde nada, né? Mas por determinação, meião não pode ser igual, né? Shorts não pode ser igual, mas detalhe, cara, detalhe mesmo. Por determinação não pode. Mas o amarelo, cara, o amarelo do Higgins é uma coisa impressionante o que destaca, né? Mas que é curioso, né? Eu não me lembro de ter visto os times com meias iguais ou calções iguais. Ainda mais vindo do Chile, né, Pretzel? Sacola de calção branco, o amarelo não deve ter, né? Exatamente. Traz um só e um abraço. Enzo Dias carrega a bola para a meia esquerda, lançou para Caleri, é forte demais, está nas mãos do goleiro. A ideia foi boa do Enzo, hein, do Vale? E o Caleri vai até o fim, né? Tenta, independente da bola aparecer já perdida e sob controle do goleiro Karabalik, já repôs em jogo. 1-0, o Tricolor vence, gol de Luciano. Aliás, Martelli, Luciano passa a ser o maior artilheiro do São Paulo em Sul-Americana. Luciano tá com o quê? 110 já passou? 113? Mas na Sul-Americana ele chega a 8. Deixa eu ver a chegada agora do Higgins. Lançamento, bolão, Castilho, entrada da grande área, bateu no gol, Rafael! Pegou! Uma senhora bola! Uma senhora bola! Castilho na cara do gol, viu o grandalhão, o gigante Rafael! Que bola! Mas que bola do Gás! Na cara do gol, Rafael salva o São Paulo, escanteio pro Higgins bater na ponta esquerda do Fábio. Luciano, 107 gols pelo São Paulo, 8º em Sul-Americana, passou Kleber e Luiz Fabiano. Escanteio, Higgins. E o Tolói, hein? Um abraço pro Tolói. Escanteio pro Higgins bater na ponta esquerda, Gonçalves levantou na segunda trave, o toque de cabeça no gol, Rafael deu soco na bola, vai sobrar Marcos Antônio, bota pela linha de fundo. Cabeçada pro chão, que gol, ganhou a altura, Rafael com a ponta da luva, faz a defesa do Vale. E o Rafael, ele opta por socar a bola, porque se ele tentasse segurar ali, o atacante poderia chegar antes. Novo escanteio para a equipe chilena. Escanteio pro Higgins bater do lado esquerdo. Vai gozar. Preocupação com o Castilho é impressionante. É nele a bola. Segunda trave, corta a marcação do São Paulo. Olha o contragolpe. Capricha São Paulo que sai o gol. Marcos Antônio puxa. Passadas largas na meia direita. Ele lançou errado. Marcos Antônio. A bola é na porta na entrada da grande área. Toca de cabeça, tira a marcação, afasta, põe pra fora. Ih, Marcos Antônio sentiu, cara. O Marcos Antônio no pique sentiu, hein? Preocupa, tá? Preocupa, hein, do Vale. Parece ser posterior da coxa direita, muscular. Ele coloca a mão ali, mas na parte da frente, né? Da coxa. E ele já faz sinal pro árbitro aqui que não vai dar, ó. Não vai dar. Que coisa, hein? São Paulo deve perder o Marcos Antônio para hoje. Oi, Pretzel. Eu acompanho muito o trabalho do Paulo Paixão desde que ele começou. O Paixão é um preparador físico de força, né? Muita força, muita musculação e puxar. E eu não sei se os jogadores ainda não conseguiram se adaptar a isso, né? Porque o pique dele foi exatamente isso. Não dá não, ó. Não dá não. Ele falou, ó, acabou de fazer o sinal assim, faz ó. Sinal de estiramento, né? Ele ainda falou abriu, cara. Parece que abriu. Que coisa, hein? O Danielzinho já tá aquecendo. É uma pena, né? Pra mim, Marcos Antônio, há tempos, é o melhor jogador de São Paulo, né? Vinha fazendo um grande jogo, é o motorzinho, é o jogador que faz o time andar, né? Sai num contra-ataque com muita velocidade, na hora que ele lança a bola, né? Acaba sentindo. Torcer, né? Que possa ter uma recuperação o quanto antes, né? Mas é uma grande perca e por Roger Machado substituir um jogador, né, do que tá jogando o Marco Antônio é muito difícil. O melhor jogador do time. Prejuízo realmente, como disse o Leandro, tremendo. Tem uma pergunta pro Leandro, posso fazer, Martelli?
Ô, pelo amor de Deus, claro. O Luciano jogaria no time bicampeão brasileiro em 2006 e 2007, ou Leandro? Não. Concordo. Bom, saiu o Marcos Mexe no São Antônio Paulo. 8, entra Danielzinho 94. Danielzinho, bom, aí ele era titular, né? É o reserva do Roger Machado, 94, Danielzinho entra em campo. Acho que das opções que tem no banco, né, Pretz? É isso aí mesmo. É isso, porque o Danielzinho virou reserva, né? Titular absoluto do Crespo, começou o ano muito bem, mas virou reserva com o Roger. Lateral para o São Paulo bater no campo de ataque pela meia direita. Danielzinho em campo, Leandro Guerreiro. O Danielzinho vinha jogando, né? Nos últimos jogos acabou saindo, né? Por opção do treinador. Mas é um grande jogador. Ele vinha jogando bem com o Crespo, com o Roger, com um pouco de produção. Mas não deixa de ser um grande jogador. Espero que ele possa dar aí mobilidade no meio campo, que o São Paulo está precisando ter um pouco mais de posse de bola, um pouco mais de tranquilidade, envolver o adversário. Porque desde os 12 minutos do primeiro tempo, o São Paulo só assistiu o time do Higgins tocar a bola e o Higgins teve várias chances aí para ter empatado o jogo. 35 jogados deste primeiro tempo, agora 36, placar de 1-0, o São Paulo está vencendo o jogo, gol de Luciano, vem para o campo de ataque, o São Paulo é Copa Sul-Americana, no microfone da Bandeirante, já um intervalo inteligente, João Paulo capilariza sub para todos os cantos do Brasil, para repercutir parcialmente a vitória do Tricolor. Tolói volta, jogada dentro da grande área, na fogueira, Rafael de perna esquerda, quebra para o campo de ataque, vai tentar chegar, briga na corrida, Arthur, corta a marcação, Pavês toca de cabeça mal, recuou, mas que perigo, hein? O Arthur ia, mas não foi, mas não fica. Tá nas mãos do goleiro do Vale. Exatamente, né? E o torcedor veio junto, acreditando que poderia sair alguma coisa, o que não acontece. São Paulo vencendo, mas com prejuízo, né? Time titular em campo e Marcos Antônio, por conta dessa pressão, o Roger escalou titulares e o Marcos Antônio sai machucado. Está jogando o Higgins no campo de defesa, o gás de primeira pelo círculo central do gramado. Leiva carrega para a meia esquerda para Dias, o lateral esquerdo do time chileno. O Higgins para o campo de ataque, volta a jogada Dias para o gás pela quarta zaga para Pavês pelo campo de defesa para a meia esquerda. Leiva está pedindo pelo círculo central do gramado, Pavês preferiu pela meia esquerda para o gás para Dias por dentro, tapinha na bola, bom passe, Sarrafiori pela meia esquerda para Dias, para Sarrafiori, linha lateral, cruzou o segunda trave, falhou a marcação do São Paulo, dominou, chutou pro gol, vai pitar o gol de empate, salva Danielzinho! O Gonçalves bateu uma bola para debaixo da trave, inacreditável gol que perde o Rabelo. O Rabelo estava embaixo da trave, com gol aberto, ficou atrás dele. Ele pega mal na bola, o Rafael ainda toca, tira Danielzinho, escanteio do Vale. É que o toque do Rafael tira um pouco o posicionamento do Rabelo para finalização. Escanteio, Martelli. Escanteio cobrado na segunda trave, corta a marcação, sobe para tocar de cabeça, tira a zaga do São Paulo, vem novo levantamento, Castilho, ele sobe uma barbaridade. Pra Sarrafiori, bateu pro gol, desviou, pra fora do gol! Quase o desvio, mata o Rafael no chute do Sarrafiori. Ele bateu na entrada da área, pegou na marcação. Rafael ia para a esquerda, a bola também, ela dizia, e passa lambendo a trave do São Paulo. É tiro de meta para o tricolor do Vale. Um ótimo momento do Higgins aqui no jogo. E aí, desviou no jogador da equipe chilena, que me parecia numa posição ali um pouco à frente, né? Claro que o VAR poderia analisar se essa bola entrasse, dependendo aí, um impedimento seria marcado. Agora, o que chamou a atenção no lance anterior, que o Danielzinho salvou, eram 4 jogadores do time do O'Higgins contra 2 dentro da área, Martelli. A defesa afastada, dando o bote errado com todo mundo na frente da área. Impressionante. Ô Leandro Guerreiro, é verdade, hein? Pretzel viu bem, a zaga do São Paulo tá sofrendo hoje, hein? Alan Franco não, né? Alan Franco tá bem, vou dizer assim? Alan Franco tá sempre bem. Ô Pretzel, me fala uma coisa pra mim. No seu time, o Tolói fardaria? Hoje não. Nem na seleção italiana, que não foi pra Copa. Né? Mas eles estão tentando levar a Copa pra 2038, pra ver se eles vão, viu, Pretzel? Que isso. Os caras não vão, eles estão tentando sediar pra ver se vai, sacanagem. Que tem chance, hein? Se o Irã não for, a FIFA, isso é informação. A FIFA pode fazer uma repescagem com 2 seleções europeias e 2 asiáticas. Aí é tapetão, né? Aí tem que chamar o STJD daí. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá cheirando e a bola rolando pra você.
Copa Sul-Americana, fase de grupos na Bandeirantes. No Morumbi, relógio marca 40 minutos jogados do primeiro tempo. 107 gols de Luciano com São Paulo. São Paulo 1, O'Higgins 0. Plantão esportivo da Bandeirantes. Chega mais Lucas Bueno. Logo mais 3 jogos na Copa Sul-Americana: Vasco e Audax Italiano, Palestine, Montevideo City Torque, Santos e Recoleta. 9h30 da noite, Rogério Assis transmite o jogo na Vila Belmiro pra você, Santos e Recoleta. Será que o Neymar joga? Jogar, hein? Vai ter que jogar, hein? Não é possível. Aí, se ele der duas assistências, vai pra Copa, né? Eu gostei da voz que representa a histeria. Mas não é a histeria? Se fizer 2 gols contra o Recoleta, que aliás que o presidente quer jogar hoje com 52 anos, aí não dá, né, Martelo? Eu falei aqui, ô Pretzel, num cenário desastroso pro Santos, vencendo 3-0. Põe o cara com 43 fazer uma festinha pra ele, mas como é bom tem que autorizar, né? E não vai chegar, mas não dá, hein? 52 anos, que confiança, hein? Na construção civil e em muitos outros setores, as ferramentas manuais e elétricas Wonder são indispensáveis para sua obra e todos os seus projetos. 41-30 jogados deste primeiro tempo, de bola rolando na Bandeirantes de São Paulo para todos os cantos do mundo, transmitindo para você a Copa Sul-Americana, fase de grupos. Vence o jogo São Paulo por 1-0. Sarrafiori domina pela meia esquerda, quebra para o campo de ataque no círculo central, sobe para tocar de cabeça Danielzinho, a bola volta no círculo central, Leiva pela meia direita, abre a jogada, não sai, gente, a marca da canção, não. Tá correndo a linha lateral, saiu não, agora saiu. Manual pro São Paulo bater no campo de ataque para a meia esquerda. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Já vem um intervalo inteligente no microfone da Bandeirante. João Paulo Capello, eles assumem para todos os cantos do Brasil. São Paulo desce no campo de ataque na meia direita. Ramon dominou, cruzou no meio da grande área, tirou a marcação, sobrou quem vem de trás. Leiva pro O'Higgins, trabalha pelo campo de defesa. O O'Higgins está jogando a equipe chilena, perde o jogo pelo placar de 1-0. Tapa de primeira pela meia esquerda, Sarrafiori acelerou pela ponta esquerda, saiu para receber, ganhou, cruzou a fronteira pela meia esquerda, inverte o lado do campo da esquerda para a direita, é para Leiva carrega pela meia direita, tenta descer mais uma vez o O'Higgins, lá na ponta Rabelo olhou para o meio da grande área, vem cruzamento, explode na cabeça, o Tolói tirou uma! Tolói no alto tira, lateral para o O'Higgins bater no campo de ataque para a meia esquerda. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, Sil, pode confiar. Desce o O'Higgins, cruzamento de Dias para o campo de ataque, corta a marcação do São Paulo, tirou e sobrou o Caleri no círculo central, derrubado no Ipom. É difícil marcar o Caleri, hein? Falta e para cartão em cima do zagueiro Pavês, é ele? Exatamente, camisa 6, portanto, segundo amarelo do time chileno, o terceiro no jogo é o Caleri, né? Do jeito que ele gosta, no corpo ali e só esperando para receber a falta e mais um cartão amarelo, portanto, para o time adversário. PDV, Martelli e Leandro, apenas a 5ª falta no jogo. É um jogo, uma barbada para apitar, porque é um jogo sem choque, é um jogo sem jogo físico. Os times marcando muito espaçado. Esse jogo é bom mesmo pro Dario Herrera, hein? Vai tá na Copa, hein? Quantos cartões? 5 faltas, mas 3 cartões agora, né? Teve o cartão do Caleri, Ogaz e Pavês, hein? Sai jogando o Higgins, Rabelo no círculo central do gramado 10, abre a jogada pela meia direita, tenta escapar da marcação, a abertura de bola por dentro, Sarrafiori recomeça pela quarta zaga para Pavês de primeira. Placar de 1-0, tá vencendo o jogo São Paulo. 44 minutos jogados pela meia direita. Leiva pela ponta, acelerou, tentou descer no cruzamento, travado pela marcação Faundes. Sobra a bola pela linha de fundo, ganha escanteio. O Higgins na ponta direita aí do Vale. E aí o torcedor já fica, né, com aquela pulga atrás da orelha, porque tá levando perigo o time chileno e vem o camisa 10, ó. Cabelo vai pra cobrança, junto dele ali o Gonzalez. Escanteio pro Higgins bater na ponta direita, placar de 1-0, São Paulo tá vencendo o jogo, gol de Luciano aos 8 minutos do primeiro tempo. Gonzalez levantou na primeira trave no alto, toca de cabeça, tira a marcação do São Paulo, Danielzinho, briga no alto, corta a marcação, Luciano abre a bola pela meia esquerda, tá caído o Danielzinho, hein? No choque com o Sarrafiori, levou a pior, viu, do Vale? Pois é, ó, tá ali e vai receber o atendimento médico, ó, na entrada da grande área do São Paulo, quando vai subir a placa para indicar aqui mais 4 minutos, vamos a 49. É cabeça com cabeça, hein? Nossa!
que deve estar doendo a cabeça do Danielzinho com o Sarrafiori. Aí é lance normal, né, ô Pretzel? Ocasional, né? Não houve nenhuma intenção. Aliás, o choque de cabeça. Eu acho que no futuro, daqui uns 5 anos, nós vamos ter jogadores com aquelas proteções que o Peter Cech usava. Não sei se vocês concordam, né? Numa dessas é um zagueirão, né? Enfim. Exatamente. Inclusive o Cech prometeu pra mãe que usar, né? E aí ele usou até o fim de carreira, cara. Será que dá pra enxergar? Tu tem a visão periférica com aquela proteção? Essa é a minha dúvida. É verdade, hein? Você tem razão. É verdade, cara. Que é um capacetinho, literalmente. Queria que tu narrasse um jogo com aquele capacete, cara, pra ver se tu ia bem. Pra ver se tinha visão, vou providenciar faria o próximo, de capacete e óculos AI, pra ver a minha visão. Alguma vez na sua vida, Leandro Guerreiro, nesse choque de cabeça aí, você perdeu? Deixa eu ver, peraí. Vem o Higgins pro campo de ataque, Castilho desarmado pela marcação, tira a marcação do São Paulo, vai pro contragolpe, Luciano abriu jogada para a esquerda, mas deu vantagem. Sofreu a falta, mas dá vantagem o juiz. Carrega a Luca para a esquerda, não, solta a bola, Luca. Perde a bola, o Higgins sai jogando no campo de defesa, tenta o passe à frente, corta a marcação. O juiz vai parar e vai dar cartão amarelo pro Leiva, perfeito. Pela falta no Luciano, no lance anterior, ele tem um critério. O critério dele seguido durante todo o primeiro tempo. Deu cartão o Paulo do Vale. Leiva, pois é. 3 cartões então para a equipe chilena aqui, hein? 3 cartões, ele chega ali e pega o Luciano, né, por baixo e toma o cartão amarelo, portanto 11 o Leiva. Para cartão amarelo, Leandro Guerreiro, no critério dele, né? No critério dele tá corretíssimo, né? Todas as jogadas de velocidade em que tanto o São Paulo como o Rei saiu em velocidade, né, para contra-ataque e chegou atrasado, ele aplicou o cartão amarelo. Não é à toa porque está na Copa do Mundo, bom árbitro. 47 minutos jogados neste primeiro tempo. Vai terminar a primeira etapa no estádio do Morumbi. Poucos torcedores do São Paulo aqui no estádio do Morumbi, mas vence o São Paulo. Gol de Luciano, 1-0. O Rick sai pelo campo de defesa. No círculo central, Leiva carrega a bola pela quarta zaga para Pavês. Pavês já tem cartão amarelo. Ele pisa na bola, ergue a cabeça, deu passe pro Gás. O Gás do círculo central para Pavês. Pavês lá atrás, na meia-lua de sua grande área. Livre de marcação, Carabalí sai jogando pro time chileno. Conte com alta performance e a segurança que só amortecedor HG Nakata oferece. CHG Nakata, pode contar. Tem mais uma vez um jogador do São Paulo caído. Numa disputa, me parece, o Alan Franco, hein? Ali com o atacante do Higgins, fica reclamando que deixou o braço caído, Alan Franco, do Vale. Isso mesmo, né? E o Dario Herrera tá por ali, conversando com a bola, aguardando ali para realmente ver se tá tudo bem com o Alan Franco. Aqui, o camisa 9, né, o Castilho, ele vai com os 2 braços para trás na disputa com o Alan Franco. E aí fica ali um braço no rosto. O Alan Franco dá uma valorizada, mas já tá bem até para cobrar falta. Como diria Pretzel, nada. Nada, né, Leandro Guerreiro? Segue o baile. 48 minutos jogados, vai terminar o primeiro tempo. Já vem João Paulo Capello, eles para todos os cantos do Brasil. Tolói ficou na saudade, desarmado. Na sequência, Tolói no chão. Vem o chute pro gol. Passe esquerda em linha de fundo. Tiro de meta pro Higgins bater. Quase o gol do empate, hein, do Vale? Pois é, né? E aí o Tolói não consegue ali, né? Talvez com um pouco mais de força, um pouco mais de agilidade. Não faz o corte e a finalização vem, talvez de forma até precipitada por parte do jogador do O'Higgins. Tiro de meta pro São Paulo bater, vence o jogo pelo placar de 1-0. Ele deu mais Ele deu mais um. Beleza, hein? Vamos até 50. Mais um minuto de bola rolando. Não, 50? 50, é verdade. Pô, pelo amor de Deus, né, Preto? Não, é que eu esqueci que tu é bom de matemática. Entendi. Sai jogando o Higgins no campo de defesa. Pavês está pressionado pela marcação. Gira pela meia esquerda, sobe a marcação do São Paulo, mas consegue o passe à frente para Gonçalves. Gonçalves passa da bola, volta a bola para Danielzinho. Danielzinho para Bobadilha. Bobadilha pela meia direita para Ramon. Ramon na querida grande área para Arthur. Arthur por dentro para Luciano. Dominou, girou, soltou o passe. Caleri ficou esperando. Corta a marcação, mas tira mal. Voltou para Arthur. Arthur tentou fazer a parede. Caleri perdeu, mas dá um senhor pique para recompor. A abertura de bola, Sarrafiori. Alan Franco está bem posicionado. Domina no círculo central, já abre a bola pela meia esquerda, passe errado. Ergue o braço da Herrera. Aponta o centro de campo, termina o primeiro tempo no estádio do Morumbi. Vaias. Mas o São Paulo vence.
Vaias. Mas Luciano marcou. 1 para o São Paulo, 0 para o Higgins. Na Bandeirantes, o intervalo inteligente é seu. Boa noite a você, João Paulo Capelani. Boa noite, Martelli. Martelli do Morumbi. São Paulo vai vencendo o Higgins por 1-0. Vai assumindo de forma disparada a liderança do seu grupo da Copa Sul-Americana. Agora, deixa eu falar um negócio aí. Aumenta um som um pouquinho do Morumbi pra gente aí, equipe técnica externa. Vamos lá. Sonsaço da Bandeirantes mostrando pra vocês que é o seguinte. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Aí depois, o Pretzel e o Leandro Guerreiro vão analisar. Antes eu vou chamar o PDV. O PDV, depois que a gente fala que é perseguição ao Roger Machado, não estou falando de racismo, que já levantaram essa pauta e pra mim é uma pauta morta. A perseguição vai em cima de talvez não ter conquistado grandes títulos, um trabalho duradouro e etc e tal. Mas perseguir, vaiar o time em casa, vencendo o jogo, é brincadeira, PDV. Boa noite. E essa vaia agora que você captou bem, Capelanes, especificamente foi pro Roger, que estava voltando pro vestiário aqui naquela escadaria. Então a torcida que fica aqui nesse anel superior aqui, né, da parte de entrada do Morumbi, a vaia foi específica pro Roger, que escalou força máxima e perdeu o Marcos Antônio com um problema muscular que pode deixá-lo de fora, e o tempo é curto até uma pausa para a Copa, então vamos ver. Claro que os exames podem indicar algo com relação ao Marcos Antônio. Outro detalhe também, Capela, é ali uma discussão, claro, do jogo, mas vale o registro do Luciano com o Enzo ali, falando de situações da partida, claro que um pouco mais acalorada, mas dentro daquilo já, né, um argentino, o Luciano também é um cara mais esquentado, então estavam aqui debatendo algumas situações de jogo, mas o São Paulo tá vencendo, hein? Pra quem ligou o rádio agora, ouviu vaias, ouviu essa situação de Luciano e Enzo Dias, São Paulo tá vencendo, no placar 1-0, gol do Luciano, que com 8 agora é o maior artilheiro do São Paulo em Copa Sul-Americana, Capela. Maravilha, repórter Bandeirantes Paulo Vale. Tá frio aí no Morumbi, PDV? Não tá frio não. Tá de boa, né? Se estivesse frio, eu gostaria de ficar abraçado ao corpo caliente de mestre Alexandre Pretzel. Buenas noches, Pretzel. Como vai? Boa noite, eu não passo frio, né, segundo o PDV. Que tá sempre coberto de razão. Exatamente. Alô, Leandro Guerreiro, boa noite, Guerreiro! Boa noite, Capela, meu parceiro, tá bom, tamo junto. Sagrado, isso é craque demais, ele comeu a bola ontem na CESP, a trave virou sua inimiga, 43 bolas na trave, mas o que joga essa criança é brincadeira. Eu vou começar contigo, Guerreiro, é o seguinte, pela sua experiência de dentro de campo, as vaias que vêm da arquibancada, quando o time tá vencendo, como soa, como chega ao vestiário esse tipo de coisa, Guerreirão? Capela, antes do jogo eu não acho justo, né? Durante o jogo, o término do primeiro tempo, no final da partida, é reflexo do que aconteceu, né? Dos 15 minutos do primeiro tempo até os 50 minutos, que foram os 5 minutos de acréscimo que o árbitro deu. A partir dos 12 minutos, quando o Enzo chuta uma bola escorada pelo Caleri, o Higgins passa a tomar conta do jogo, passa a dominar a partida, passa a criar chances, né? Jogadores saíram na cara do gol. Rafael fez 2 milagres, né? Porque o jogo era para estar ou empatado, ou até o Higgins poderia ter virado o jogo. Então acredito que as vaias nesse momento, né, por São Paulo ser dominado, né, o final do primeiro tempo, isso acaba sendo normal, né? Até porque o São Paulo não identificou, né, que o Higgins estava com mais jogadores no meio campo. Em alguns momentos do jogo, né, o Higgins fez uma linha de 3 atrás, com 3 jogadores saindo, e preencheu o meio campo. E o São Paulo ficou com jogadores a menos no meio campo, aonde o Higgins começou, né, com o Sarrafiore tomar conta do meio campo e chegar com muito perigo. Eu estava analisando aqui a sua declaração e eu queria já fazer uma ligação com a do Pretzel. O Pretzel tem essa questão de dentro de campo, né, que chega e reverbera no vestiário no intervalo do jogo, e tem a questão que já falamos aqui N vezes no Esporte Debate, que é sobre a perseguição. E volto a dizer, não estamos falando em racismo, como já levantaram essa pauta. Estamos falando talvez que muita gente tem o entendimento que o Roger é uma porcaria de treinador.
Tem títulos interessantes, não gigantescos, é verdade, mas é um treinador que peca só por não dar uma sequência ao trabalho. Um ano e meio no máximo ele consegue parar em cada clube. É mais ou menos essa crítica ou é outro tipo de perseguição ao Roger Machado, Pretzel? Eu acho que está havendo uma implicância, porque o trabalho dele até agora não é ruim. O São Paulo começou o jogo dominante, tocando a bola, o Marcos Antônio sendo o referencial, né, circulando por vários setores. Aí ele lança pro Calleri, o Calleri ajeita de peito e o Luciano bate. 8 minutos, bonito gol, finalização certeira no canto esquerdo. E aí o São Paulo perde um gol em seguida com 6 jogadores dentro da área, que é marca dos times do Roger, atacar sempre bastante. E o Enzo Dias perde um gol para fazer 2-0 com 12 minutos. Aí tem aquele negócio, viu, meu caro Capelanes? O antes da parada para hidratação e o depois. No antes, São Paulo melhor no jogo. Aí parou aos 23. Até eu chamei a atenção, tem time que volta pior e outros melhores. O São Paulo voltou muito pior. O São Paulo voltou arrastado, parece que os caras olharam assim para a instrução do Roger. Vamos continuar tocando a bola. Né? E aí o São Paulo se arrastou em campo. E o time do Rings, que não é um mau time para sua realidade, é um time bom tecnicamente, não marca muito. E aí o Sarrafiori, que é um jogador comum, mandou no jogo, solto, carregando a bola, perdeu 2 gols. O Tolói dando bote errado, fazendo recomposição tardia. Então, o pós-parada para hidratação mostrou que o São Paulo foi um time arrastado, sentando na vantagem, e o time do Rings dominando o jogo. E só não empatando por 2 defesas do Rafael. Então tem o antes da parada e o depois. O antes, então o São Paulo estava melhor. Parou o jogo. Os caras foram ouvir instruções do Roger. Não gostaram? São Paulo voltou pior. E aí quase que o Rings empatou. As vaias foram muito mais para o Roger do que para o time. E aí eu acho que tem sim uma certa implicância, uma certa perseguição, nada a ver com o racismo, nós já falamos sobre isso, absolutamente nada. É questão de implicância, de não gostar do trabalho do Roger e de achar que o Crespo foi demitido injustamente. Agora, nessa foto que o PDV tira antes do jogo, quando o nome do treinador é anunciado e aparece a foto do Crespo ao invés da foto do Roger, isso beira sacanagem. Aí eu acho que é sacanagem porque tem conselheiros que querem a saída do Roger, né, e já tem gente pensando no Dorival Júnior. Então, um abraço pro Roger, que ele tenha sorte, porque não vai ser fácil. Quando ganha, ganhou apesar do Roger. Quando perde, tem que demitir o treinador. Aí é duro, viu, meu caro Capelão? E eu tava vendo aqui, eu não tinha notado isso antes da transmissão, tava acompanhando vocês desde o começo, e o PDV postou um Reels no Instagram, colocando o seguinte: o LED no estádio do Morumbi, antes da bola rolar, errou. Anunciou o técnico Crespo como comandante do tricolor contra o Higgins. É verdade. Olha a bagunça que virou o São Paulo Futebol Clube. O anúncio do São Paulo, o anúncio oficial na escalação do time, técnico Crespo. E escrito lá, porra, meu, na boa. E o som ambiente deu o nome do Roger, vaiado. Aí na sequência, esse episódio, pra mim, lamentável. Assim, é de se chatear. A gente acredita no futebol profissional, nas coisas corretas. Quando se tem um resultado ruim, que o resultado se arrasta, que não dá certo, ok, tem que trocar, tem que mudar quando o clube achar que tem que fazer isso. Agora o que aconteceu aqui pra mim, beira assim, tudo que eu falei antes, né? Tudo que vem de fora, tudo que vem acontecendo. É mais um episódio para colocar na conta do clube que vem passando esse monte de vergonha extracampo. Eu tô contigo, eu tô alinhado, isso aí foi pra mim uma crocodilagem, tá? E só pra fechar, eu sei que a gente tem os nossos compromissos comerciais aqui, vou rapidinho contigo, Xandão. O São Paulo, infelizmente, perdeu o Marcos Antônio e saiu lesionado. E tem torcedor reclamando que colocou força máxima contra o Higgins. Pô, velho, se poupa, vocês reclamam. Se põe força máxima, vocês reclamam. Teve pausa pra data FIFA agora. Tem pausa de 40 dias mais pra Copa do Mundo. Vocês são chatos também, Pretz. Tem nada a ver, pode acontecer no treino isso. O Leandro já foi jogador, já aconteceu em treinos. Já o jogador ficou fora de Copa por se machucar em treino. Nada a ver com calendário, com jogo. Então isso pode acontecer com qualquer um. Agora, aquilo que eu disse, mudou a preparação física. O professor Paulo Paixão é um preparador de força. E aí os jogadores têm que se adaptar. Saiu de um preparador argentino, que é mais velocidade,
para um de mais força. E aí o jogador tem que se adaptar, isso aí pode acontecer. Mas nada a ver com o Roger, pelo amor de Deus. Nada a ver, mas já estão colocando a conta do Roger também. Também fala pra vocês, os caras têm uma má vontade, velho. Aí quando a gente fala que é perseguição em cima do sujeito, falam que não. 8h02, daqui a pouquinho de volta no intervalo Inteligente Bandeirantes. Ânimo, gente, São Paulo tá ganhando, assumindo a liderança do seu grupo da Copa Sul-Americana. E por falar em Copa Sul-Americana, depois da partida tem Rogério Assis. Santos entra em campo pela competição continental, terminando o martelo e vem canhão pra explodir o Brasil inteiro. Até já! Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. O novo Tera vai mudar o seu conceito de SUV. E o consórcio Volkswagen vai mudar o seu jeito de comprar. Por que adiar o conforto da família se você pode planejar com tranquilidade? No consórcio oficial da Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen, confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. A ESPN traz a Libertadores e a Sul-Americana para o Disney Plus. Os maiores times do continente. A força do futebol brasileiro nessa competição. Rivalidades que ficaram marcadas e o coração que pulsa em um só ritmo até o final. Eu quero contemplar essa festa. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista ao vivo pela ESPN no plano premium do Disney Plus. Você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Vonder, você tem que usar. Experiência e precisão é qualidade, a solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Vonder. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Você sabia que tem uma bandeja no seu carro? Calma, ninguém esqueceu um utensílio de cozinha lá dentro. A bandeja da suspensão é a peça que liga a roda à carroceria, dando mais suporte e controle para o veículo. Ela é essencial para manter a estabilidade em curvas, frenagens e ajuda a absorver os impactos e vibrações da estrada. Decorou? Aposto que não. Mas tudo bem. Só não se esqueça que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Alan Franco aciona para o campo de ataque, vai-se embora, ele cruza a fronteira, busca espaço, deu tapinha pela ponta esquerda, Prenzo Dias, 0-0, o torcedor embaixo, o número mais quer o gol do São Paulo. Marcos Antônio para Caleri, ajeitou, chegou o Luciano pro gol. Vitória parcial, gol dele, Luciano, foi pra rede, vitória do São Paulo, parcial 1-0 em cima do O'Higgins. É o seguinte, terminando o jogo do São Paulo, tem o destaque do Santos, transmissão Bandeirantes para Santos, que entra em campo pela Copa Sul-Americana. Eu vou voltar ao Morumbi, queria passar na Vila Belmiro, mas tá apertado, então vou contigo rapidinho. Alô, PDV, tem mudança do tricolor aí do Vale? Não, os times voltam e voltam iguais, tudo pronto para começar a segunda etapa por aqui, Capela. Daqui a pouquinho vamos pra Vila Belmiro. Tem show do Neymar? Será? Tem show do Gabigol? Será? É hora do Santos vencer, convencer e golear. Mas agora é a vez do São Paulo. Os 45 minutos finais. Ânimo, torcedor, sem vaiar. O São Paulo tá vencendo e assumindo a liderança da Copa Sul-Americana no seu grupo. E pra narrar a segunda etapa com muita emoção no Rádio do Brasil, ele está de volta pra martelar o Brasil inteiro. Então martela, martela. Martela, Martelli! Valeu, João Paulo Capela, eles invertem seus lados, bate na bola, São Paulo começa o segundo tempo. Pedro Martelli. Curtindo o futebol da Bandeirantes nesta noite de Copa Sul-Americana. Opa, Luciano chegada forte pra cima do jogador do O'Higgins sem querer, mas que também a falta e toma cartão no primeiro lance do segundo tempo. Pra que esse chilique, cara? Eu não entendo o chilique. Foi sem querer, mas não sei se era pra amarelo. Foi sem querer, deixa eu ver aqui, vou deixar pra Prédio Guerreiro, no critério dele, amarelo do Vale. Assim, o Luciano, ele dá um bote em falso, e aí depois ele meio que tropeça e atinge o jogador do O'Higgins. O Herrera é isso, né? Cada falta é um cartão. Foi falta para amarelo, Pretzel? Foi, pelo critério, conforme tu dissesse, né? Aliás, o único lance que não foi pênalti sem querer foi aquele do São Paulo e Palmeiras, do Ramon Abate-Abel, né? Para amarelo, Guerreiro. Chegou atrasado, por mais que ele tenta recuar, tem um contato e o árbitro segue aplicando o que ele fez no primeiro tempo. Quando chega atrasado, ele tem aplicado o amarelo e segue o jogo. 1:30 jogados deste segundo tempo. São Paulo agora ataca ao lado esquerdo, pro lado esquerdo da cabine da Bandeirantes. O tricolor paulista estreando o seu segundo uniforme. Meiões e shorts em preto, a sua camisa número 2. Vermelha predominantemente, mas com o tricolor tradicional em preto e branco. O O'Higgins, shorts também preto. Meiões e sua camisa em amarelo. Equipes não mudaram, né, PDV? Não, o mesmo time. Começa o segundo tempo, está jogando o O'Higgins pelo campo de defesa, quase 2 minutos jogados deste segundo tempo, de bola rolando dentro da grande área. Carabali pela meio direita para Garrido volta a jogada para Carabali, pressionado pela marcação de Luciano, ele quebra para o campo de ataque, nos pés de Danielzinho, que tentou ajeitar com o peito, mas perdeu, corta a marcação, domina Rabelo um pouquinho mais atrás para Leiva pela meio direita para Faundes abandona a ponta, vem por dentro, trabalha para o Gás, pela meia direita, lança a boa bola, Gonçalves para cima da marcação, ganhou do Alan Franco, levou na linha de fundo, cruzou para trás, Tolói. Rafael Tolói rasga o zagueiro do São Paulo, põe para fora. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitypay.com.br. Lateral pro O'Higgins bater no campo de ataque, próximo à bandeira de escanteio, toma distância, Faundes, arremessa a bola pela linha de fundo, Leiva por dentro, Gonçalves, cruzou pro meio da grande área, Cacídio dominou, girou, soltou na meia esquerda, Prenzo Dias, chegar e tirar. Recua, tá nas mãos do goleiro que respira, Rafael do Vale. Mas é uma pressão já logo de cara da equipe chilena, né? O próprio Arthur estava tentando escapar por ali, a bola pega no jogador da equipe do O'Higgins e aí depois morre com o Rafael, já começa a pressionar do São Paulo.
Sai jogando o São Paulo pelo campo de defesa, trabalha a bola, Alan Franco para a meia esquerda, tenta descer para o campo de ataque, o tricolor paulista, o passe de primeira para Enzo Dias escapa da marcação, traz para o jogo por dentro, Bobadilha cruza a fronteira, vai-se embora para o São Paulo, trabalhou para Luca volta, jogada pelo círculo central para Enzo Dias pela meia direita, é para Luciano pela ponta direita, acelera, Arthur para Luciano, entrada da grande área, fintou 2, vai fazer o golaço, limpou, bateu no gol, travado! Luciano, meia direita no meio de 2, não bateu, não chutou, não cruzou. Trava a marcação, linha de fundo e o juiz deu tiro de meta do Vale. Isso mesmo, ele dá o tiro de meta por ali. Na jogada do Luciano, ele entende que depois da travada ali do Garrido, a bola ainda pega por último no Luciano. O que viu Alexandre Pretzel? Escanteio claro, claríssimo escanteio. Isso é aquela frase antiga, né, Leandro? Prensada é da defesa. Não, nesse caso não. O Luciano fez uma boa jogada. Poderia ter logo finalizado, mas o lance foi bem rápido. O São Paulo tem que entender, né, e ver que o Henrique está com 5 jogadores no meio campo. Eu falei isso no primeiro tempo. E o São Paulo está com 2, né, e tem que contar com o apoio de um lado do Arthur, o outro do Luca, né, e do Luciano. E isso, quando não acontece, o Henrique tem superioridade numérica no meio campo e acaba pressionando o São Paulo. Mas o São Paulo tem que abrir o olho o quanto antes, né, para não ser surpreendido, quem sabe fazer o segundo gol e matar o jogo. 5 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando, é a Copa Sul-Americana no microfone da Bandeirantes para todos os cantos do Brasil e do mundo. Futebol da Bandeirantes 1-0. Luciano lançou, Calera, entrada da grande área, Carabali por baixo. Veio por baixo, Carabali no carrinho no limite da grande área e salvou Higgins aí do Vale. Ô Martelli, só um detalhe, né? O lance anterior, o Bobadilha, ele dá uma caneta no meio campo, no Rabelo. E aquele jogo contra o Cruzeiro, né? A imagem que viralizou foi a caneta que ele deu no Gerson. Tá se especializando no drible o Bobadilha, hein? Em canetas. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídos no país. Acesse braspress.com. Qual é a sua especialidade em dribles em campo, Alexandre Pretzel? Canetas, mas não as emagrecedoras, né? E sim essas que só aumentam a humilhação. Vem pro campo de ataque o São Paulo, Luciano para a meia esquerda para Luca para Luciano, entrada da grande área pela ponta esquerda, perdeu o ângulo, passou nas costas, Enzo Dias dominou, pediu, levou na linha de fundo, cruzou Enzo Dias, segunda trave, passou por todo mundo, chegou, Arthur dominou, chamou para a perna direita, bateu no gol, Carabali no gol! Fraco, chute do Arthur, Carabali, espalma e botei escanteio aí do Vale. O Arthur, ele opta por finalizar com a perna esquerda, né? Talvez fosse com a perna direita, a finalização sairia de uma forma diferente. Aí acho que facilitou um pouco a vida do goleiro. Escanteio para o São Paulo bater lá na ponta direita, toma distância. Vai fazer o levantamento para cima da equipe do O'Higgins. 1 para o São Paulo, 0 para o Higgins. Escanteio batido, primeira trave, Caleri. Mal no primeiro pau, toca de cabeça, põe em linha de fundo. Não era Caleri, era Tolói do Vale. Exatamente, né? O São Paulo agora, depois de uma pressãozinha inicial da equipe chilena, vai tentando, vai em busca do segundo. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços no Grupo Souza Lima. Carabali quebra de perna esquerda para o campo de ataque na Bandeirantes, você curtindo para todos os cantos do Brasil a Copa Sul-Americana. Tenta descer o Higgins, lançamento pela meia direita, era para Gonçalves, corta a marcação, põe para fora, toca por último Gonçalves. Manuel para o São Paulo bater no campo de defesa pela meia esquerda. Pode contar com alta performance e segurança, pode contar com o amortecedor HG Nakata. 7:30 jogados do segundo tempo, lateral para a equipe do São Paulo bater no campo de defesa pela meia esquerda. 9:30 da noite, Rogério Assis transmite o jogo para você, o Peixe de Neymar, ou Neymar do Peixe. O Santos em campo para cima do Recoleta, vem para o campo de ataque, o São Paulo de longe, vai daí, bateu e emendou, longe do gol, linha de fundo, tiro de meta pro O'Higgins do Vale. Aí o torcedor, na saída do intervalo, vai o Roger, né, mas assim, a escolha é o jogador quem faz, né? E o Lucas Ramon, ele opta ali pelo chute, sendo que todo o ataque do São Paulo estava armado para ele abrir essa bola, buscar um companheiro, mas aí a escolha é do jogador. Começo do segundo tempo, 8 jogados, Alexandre Pretzel. O que vês
do jogo? Melhor o São Paulo. Voltou mais animado, até a torcida começou a aplaudir, ao contrário das vaias no intervalo. Time mais ativo, marcando a saída de bola do O'Higgins e com o Arthur aparecendo mais pro jogo. Perdeu um gol incrível, né? Era pra estar 2-0. Ô Leandro Guerreiro, você tá gostando do segundo tempo, Guerreiro? Tô gostando sim, São Paulo adiantou a marcação, tá marcando lá na primeira linha, né? Evitou aquela saída do O'Higgins com tranquilidade e tá próximo de marcar o segundo gol. Está jogando o São Paulo pelo campo de defesa, pela meia direita, placar de 1-0, o Tricolor tá vencendo o jogo. 8, quase 9 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. Arremesso lateral já batido por Lucas Ramon. Ramon de primeira para Bobadilha, Bobadilha para a meia esquerda. Pisa na bola. Enzo Dias para o campo de ataque para Luca. Luca domina de costas pela marcação, volta a jogada para Enzo Dias. Enzo Dias por dentro para Danielzinho. Marcos Antônio saiu no primeiro tempo lesionado. Volta Danielzinho para a meia esquerda para Enzo Dias. Enzo Dias para Bobadilha, Bobadilha para Luca. Luca, sensacional, de letra, limpou a marcação pela ponta esquerda, adiantou, sofre a falta. E era uma falta de contragolpe, Rabelo parou, falta para o São Paulo na ponta esquerda aí do Vale. E agora ele tá indicando lateral, ó. Ele tá indicando lateral. Da onde, hein? Ah, beleza. Manual pro São Paulo bater no campo de defesa pela meia esquerda. Placar de 1-0, Luciano marcou no primeiro tempo. Peças para carro, botou o caminho na cata. A marca líder em suspensão, pode contar. São Paulo desce para o campo de ataque pela ponta direita, escapa da marcação, vai para cima, Arthur pela Luciano, para Arthur, para a ponta direita, Caleri voltou, vai pintar o golaço, Arthur na cara do gol. São Paulo! Arthur! Numa jogadaça do Tricolor! Carrega na meia direita, começa a jogada, Arthur para Luciano, Luciano para Arthur, Arthur na ponta direita para Caleri, entrada da grande área, ele podia bater no gol, Caleri dominou, voltou a jogada para Arthur, que invade a grande área, praticamente na pequena área, dessa vez com a perna direita, dá um pontapézinho por baixo da bola, passo esquerda do goleiro Carabali, chapa bonito no gol, na marca dos 10 minutos jogados do segundo tempo, um golaço do São Paulo, na construção, um show do Tricolor paulista, Luciano, Arthur, Caleri, Arthur, bola no fundo do gol, Carabali, aquele abraço, tá no gol, amplia o Tricolor paulista na Copa Sul-Americana, Arthur deixou dele, agora no Morumbi, São Paulo 2, O'Higgins 0 do Vale. No trio ofensivo, né, que o torcedor quer ver exatamente isso, o Arthur carrega, e aí o Luciano faz um lindo passe, né, surpreendendo a todos, servindo de novo o Arthur, que tabela com o Caleri, e aí sai na cara do Carabali para finalizar. Funciona o sistema ofensivo do São Paulo, suas principais peças, e o 2-0, quem sabe para acalmar o torcedor no Morumbi. Alexandre Pretzel, que golaço do São Paulo, hein? Golaço coletivo e com técnica, o Arthur entrando no jogo, começou bem a partida do primeiro tempo, depois sumiu assim como o Luca. E você tinha me perguntado, e o início do São Paulo, voltou outro time, voltou para liquidar a fatura, o Arthur já tinha perdido um gol incrível e na tabela... São Paulo desce de novo, vai pintar, Bobadilha, bateu no gol, travado! Vem São Paulo para o campo de ataque na meia esquerda, Enzo cruza para Caleri, dominou, chegou Ramon para fora do gol! 6 jogadores do São Paulo na grande área, o Caleri deu a bola na entrada da pequena área para o Ramon, ele chapa, põe pra fora, teve a chance o São Paulo aí do Vale. E o Caleri hoje fazendo uma função, ele que é o artilheiro do São Paulo no ano, mas tá sendo um garçom, tá sendo solidário e tá sempre encontrando os companheiros em ótimas condições. Ó, vai mexer a equipe chilena, saindo o 10, o Rabelo, pra entrada do 14, que é o Maturana. Portanto, Maturana 14 pintando na equipe do O'Higgins. Ô, meu querido Leandro Guerreiro, 2-0 pro São Paulo, hein, Guerreiro? Jogadaça, né? Iniciando com Bobadilha, que sai aqui do campo de defesa. Acho o Arthur que faz uma tabela maravilhosa com o Luciano. Depois com o Caleri. E fez o que você pediu no lance anterior, né? Que quando a bola chegou no pé direito do Arthur, ele trouxe pro pé esquerdo. E nesse lance não, ele já chegou chapando de pé direito. 2-0 São Paulo, que merecia o segundo gol.
Mexeu e o Rabelo foi embora. Gonzalez para o campo de ataque, desce o São Paulo, dá um show nesse início de segundo tempo. 13 minutos jogados da segunda etapa. São Paulo está vencendo pelo placar de 1-0. Mexe o O'Higgins. Alexandre Pretzel. Deixa eu ver o São Paulo, lançamento, galera, a entrada da grande área, goleirão gosta. Ele sai de perna esquerda, tira. Rabelo não jogou nada, hein, Pretzel? E é considerado um dos melhores do time, mas só para fechar do meu depoimento anterior, a jogada foi espetacular e o Arthur se transforma no melhor jogador do segundo tempo. Poderia ter feito o segundo antes de ter marcado, então já podia estar 3-0, mas ele volta para o jogo. O São Paulo agora é dominante. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 14 minutos jogados, é o segundo tempo de bola rolando. 2 São Paulo, 0-0 para o Higgins. Show do São Paulo no comecinho do segundo tempo. De São Paulo para todos os cantos do mundo. A Bandeirantes transmite para você a vitória do tricolor paulista. Lateral para a equipe do... Não, ele não vai dar lateral não. Vai dar uma falta de ataque, bola São Paulo dentro da grande área, né, Duvani? Isso, falta no Tolói, ó. Cada falta um cartão. É impressionante. O Dário Herrera vai para a Copa do Mundo, treinador rigoroso, e é o Sarrafiori. O Sarrafiori toma o cartão por ali porque ele entende, né? Porque o Sarrafiori, ele depois ele chega e pisa na equipe, no Tolói, jogador do São Paulo. Ou seja, são 6 cartões amarelos no jogo, 4 para a equipe chilena. E 9 faltas. 9 faltas, 6 cartões. O homem gosta, hein? Mas faltas duras também. Eu acho que o critério está correto. 2/3? O aproveitamento, é verdade, 2/3 cartão, cara. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Copa Sul-Americana, fase de grupo, segunda rodada no estádio do Morumbi. Relógio marca 15 minutos jogados do segundo tempo. São Paulo 2, O'Higgins, ele vem São Paulo, Luca lançado, meia esquerda, entrada da grande área, bateu travado pela marcação, volta pela esquerda para Enzo, driblou 2 até o juiz, e o juiz está perdidaço. Enzo pela meia esquerda para Danielzinho, linha de fundo, vai se embora pelo escanteio. QG de Esportes da Bandeirantes vai parar o jogo aqui, falta. Não só atendimento para o jogador do Higgins. Fala, Lucas Bueno. Na Libertadores, 3 jogos em andamento. Nacional do Uruguai 2, Tolima 0, Estudiantes 2, Cusco 1, Cerro Porteño 1, Junior Barranquilla 0. Vila Belmiro, já vou com Everton Ramos. Everton Ramos, porque o Santos está escalado na Vila Belmiro para pegar o Recoleta. Escanteio para a equipe do São Paulo, bater pela meia esquerda, placar de 2-0, 16 minutos jogados, é o segundo tempo de bola rolando. Arthur já deixou dele, toma distância, Arthur de perna esquerda, pela canhota, Arthur autorizado, primeira trave, falhou a marcação, sobrou, passou da marcação, Tolói não chega, Arthur ganhou meia direita, invadiu a grande área, mandou na ponta por dentro, volta, passe errado. Contra-golpe agora pro Higgins, falta no campo. Para contra-golpe, vamos ver se ele não vai dar o cartão. Para matar o contra-ataque, agora ele não deu, do Vale. É um raro momento que ele marca a falta e não dá o cartão. Foi o Lucas Ramon, né? Para parar qualquer possibilidade de contra-ataque do time chileno. Era para cartão, Guerreiro? Se ele fosse seguir o que ele estava, né, desde o início do primeiro tempo, marcando, talvez sim. O mais importante desse momento, né? O São Paulo, né, quando vai pro vestiário no primeiro tempo, o Ings dominava o jogo, o São Paulo volta diferente, com mais atitude, com mais intensidade, com mais domínio e acaba chegando no seu segundo gol e está dominando a partida. Isso também mostra, né, que tem dedo do treinador. Lateral pro Higgins, bater no campo de ataque para a meia esquerda, toma distância para fazer a cobrança com pressa. Dias, o lateral esquerdo do Higgins, por dentro para o Gás pela meia direita, tenta levar para o campo de ataque, Sarrafiori pisou na bola pela meia direita para Gonzalez, Gonzalez abandona a ponta direita, vem por dentro, bom passe à frente, por baixo, Alan Franco tira, corta a marcação do São Paulo, trabalha no campo de ataque, mais uma vez o Higgins com o Gás para Leiva no círculo central do gramado, ele pisa na bola, trabalha um pouquinho à frente, pela meia direita, Maturana tenta fazer o domínio, Gonzalez antes dele, Gonzalez para Leiva para a meia esquerda, carrega a bola pro Higgins, é para Gonzalez, ele rola a bola por dentro, de primeira para Sarrafiori para Gonzalez para Sarrafiori marcado de pertinho pro Danielzinho. O São Paulo aguarda no campo de defesa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar. Falta pro São Paulo, campo de defesa na meia esquerda, o empurrão, o juiz não deu. Quer saber nada, o Bandeira.
Faundes pela ponta. Na linha de fundo ele tenta cruzar a quarta marcação do São Paulo. Alan Franco tira completa, põe pra fora. Agora sim, manual pro São Paulo bater no campo de defesa pela meia esquerda. 18 jogados, Pretzel, Roger Machado. Já pode começar a olhar pro banco ou é cedo? Pode, mas com 2-0 ele pode esperar passar um pouquinho do tempo já para tirar alguns jogadores para enfrentar o Vasco no sábado. O Vasco entra em campo daqui a pouco contra o Audax Italiano. Então sábado tem Vasco e São Paulo, jogo importante do Brasileiro. Então se ele começar a olhar, ele pode colocar o Cauli, pode colocar o Tapia ou até mesmo o André Silva. Tira o Caleri e tira o Luciano, os dois estão pendurados. Eu também concordo com você, Prezo. O Caleri tá correndo muito, né? Tá dando a vida como sempre ele faz, né? De muita dedicação, né? E o resultado tá praticamente definido, né? Pode colocar outros jogadores aí para rodar o elenco. Futebol, pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. 19 jogados deste segundo tempo. Rodrigues desce para o campo de ataque, corta, Rafael Tolói por baixo, tira, põe para fora. Manual não. Agora ele vai dar falta e vai dar o cartão pro Bobadilha. Isso. Que parou o contra-ataque, é isso? Exatamente, ó. Terceiro cartão pro São Paulo, portanto, 7º do jogo, Bobadilha amarelado. Ele gosta de um cartão, hein, Pretzel? Gosta, e ele não era assim, viu? Acho que ele mudou um pouco da arbitragem ou alguém deu uma encostada nele, ó. Você não dá cartão, você não costuma dar muito cartão. Não foi nada, viu? Eu ia falar isso. Não foi lance, não foi nem cartão. Falta. Agora ele se enganou. Isso? Tá com cartão nervoso, hein, ô Martelli? É, ele tá meio ansioso. Tá em choque. Entendeu, Guerreiro? O cara, quando tá ansioso assim, pode entrar em campo pra jogar bola, não é ideal, né, Guerreiro? Não é o ideal. Quando tá assim, a chance de queimar a largada é grande. Pro campo de ataque desce o Higgins com o Gás pela meia direita para Gonzalez pisa na bola, ergue a cabeça, busca espaço, trabalha para o Gás do campo de ataque pela meia direita para o Higgins, rola a bola nos pés, por dentro para Gonzalez do campo de defesa para a meia esquerda para Pavês pela canhota, é pro Dias por dentro para Sarrafione, passe errado nas mãos. Tranquilo nas mãos de Rafael, no toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa Sul-Americana, estádio do Morumbi, fase de grupos, relógio marca. 20 minutos jogados do segundo tempo. São Paulo 2. Luciano e Arthur. O'Higgins 0. Vou lá para Vila Belmiro. Everton Ramos para trazer todos os destaques do jogo do Santos. Contra o Recoleta, 9h30 da noite. O Santos está escalado. Boa noite a você, Everton. Boa noite, Martelli. Escalado com Neymar e Gabigol entre os titulares e Lucas Veríssimo, preservado no banco de reservas. Brazão no gol, na lateral direita, Igor Vinícius, Adonis Frias e Luan Pérez, dupla de zaga, Escobar na esquerda. No meio-campo, William Arão, Gustavo Henrique e Neymar, com Gabriel Bontempo caindo pela direita, Moisés pela esquerda e Gabriel Barbosa no comando de ataque. Plantel Esportivo da Bandeirantes, fala Lucas Bueno. Logo mais 3 jogos na Sul-Americana: Vasco e Audax Italiano, Palestina e Montevideo City Torque, Santos e Recoleta. Eu me recusei a narrar o lance que eu vi aqui, viu, Pretzel e Guerreiro, porque não é possível. O Sarrafiore cruzou uma bola da meia esquerda, o Castilho de novo na falha da marcação do São Paulo, com gol aberto. Perdeu o gol. Embaixo da trave, foi com a perna esquerda e mandou pra fora. É o segundo. Eu não me lembro um jogo em que o centroavante tem 2 bolas embaixo da trave e não faz, viu, Pretzel? Verdade. E foi dentro da pequena área com o Rafael no chão. Então uma grande chance do Rinks, mas no descuido de São Paulo. Descuido na marcação com pouca gente dentro da área. Vem São Paulo para o campo de ataque. Luca levantou para Caleri, passou Arthur para fora do gol. Arthur manda em linha de fundo. Tiro de meta pro Higgins, aí do Vale. A bola era pro Caleri, ele não alcança, a defesa tenta o corte por ali. E aí o Arthur já meio sem ângulo, fechava, né? Ela sobe demais. E agora teremos novamente aquela parada aqui no segundo tempo, ó, com 22 minutos e 30 segundos. Ou seja, na metade do tempo, tal qual o basquete, agora temos 4 quartos no jogo, viu, Marcelo? Foi bem nessa. É o primeiro, segundo, terceiro, é verdade. Já pode dividir. Na construção civil e em muitos outros setores, as ferramentas manuais e elétricas Wonder são indispensáveis para a sua obra e todos os seus projetos. É que aí você tem a NBA, que são 12, né? E tem o basquete regra FIBA, que são 10. Tô falando alguma bobagem, Pretzel? Não. Você que é o fã da bola
laranja. Aliás, tem jogos de play-in hoje, definindo quem vai para os playoffs. Isso é importante. Pra quem você torce, Pretzel? Eu gosto do Lakers, né? Mas do Lakers na época do Showtime. Esse Lakers atual é meio fajuto. Assiste basquete, Leandro Guerreiro? Sou fã do LeBron, né? Lakers. LeBron é embaçado, hein? O papai LeBron tá voando. Vamos implementar durante a parada técnica aleatoriedades, que tal? Para a gente inventar faz também, parte. Né? Informação esportiva. Começando pela narração, né, ô Leandro? Aleatoriamente. É isso. Não entendi, Pretzel. Então eu te explico depois, irmão. Só pra falar o seguinte: o jogo ele tem antes da parada e depois da parada, viu? No primeiro tempo o São Paulo piorou depois da parada, mas piorou muito. Tomara que agora não se repita, né, ô Martelli? E vai embora. Pera aí que ele vai... Mudança... Castilho, você teve duas, né, o Paulo do Fai? Saiu com a 9 para a entrada do Vecino, com a 32. Ele teve, Guerreiro, ele teve duas, cara. Aí não dá mais, né? Teve duas chances de ouro, né? Nessa agora, no segundo lance, né, sem goleiro, entra com a perna direita, né? A bola bate no pé e entra, não precisa fazer muita coisa. Acabou engrossando e acabou saindo. Pretzel. Eu acho que é isso, né? Mudança exatamente por isso. Sai um jogador, entra outro, pro O'Higgins tentar diminuir o placar aí. Mas o São Paulo tá indo para 6 pontos. Isso é fundamental, né, Martelli? Só passa o primeiro direto para as oitavas. São Paulo está abrindo 3 pontos em relação ao Higgins, que está perdendo pelo placar de 2-0. Rasga a marcação do São Paulo. E agora, hein? Caleri dominou, fez a parede, pisou na bola, deu de calcanhar para Danielzinho, perde. Vem por baixo a marcação do Higgins, tira a festa do seu campo de defesa. Vai ser jogado o São Paulo pela meia direita. Alan Franco de perna direita, põe para fora. Manuel pro Higgins bater no campo de ataque ao lado esquerdo. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitipay.com.br. O Alan Franco quebrou a bola para ataque, depois sofreu uma entrada. E adivinha, do Vale? O senhor adivinha? Acabou de entrar, cara. O Vecino acabou de entrar no jogo e toma o cartão amarelo. É o 5º da equipe chilena. O 8º, portanto... Não foi nada, jogo. Hein, PDV? Nada para amarelo, na minha opinião. Olha, 8 cartões, cara. Quantas faltas? Estamos com... Aumentou um pouquinho a média... Quantas tu tem anotado aí, Pretzel? 12, 6 para cada lado. Então é isso, 12. Nossa, cara. 12 para 8 cartões. Que isso, cara. Ele mantém a média, né? Ele mantém a média de 2/3 de cartão. Mas a gente os falou. Os dois últimos cartões, o do Bobadilha e esse agora, para mim foram muito rigorosos. O Alan Franco tá caidaço, o Leandro Guerreiro. Não, um lance normal. Sem necessidade de cartão amarelo, assim como o do Bobadilha. Ele tá muito, como diz o Prédio, tá com o dedo nervoso, tá puxando o cartão a qualquer momento. Eu acho que já pela movimentação no banco, vem Cauli e TT. Acho que o Roger tá só aguardando essa situação do Alan Franco, mas os dois já estão ali preparados para pintarem daqui a pouco no time do São Paulo. Já tá na hora de começar a mexer e poupar, né? Tem jogo no sábado contra o Vasco, ele fez uma só por motivo de lesão. Marcos Antônio saiu no primeiro tempo e entrou o Danielzinho. Aqui na Bandeirantes a gente falou sobre isso, o quê? Com 18, Pretzel, são 26. Passaram-se 8 minutos e ele não mudou ainda nada. Não mudou e eu acho que ele tem que mudar. Sabe que eu sou contra poupar, mas o jogo tá encaminhado. Mas pegou, viu? A do Vecino, não sei se você tem imagem aí que a gente teve, Pretzel. Não é pra tudo isso, eu acho, viu? Nem com a perna esquerda ali no tornozelo, por cima? Eu acho que o Alan Franco tá mais fazendo passar o tempo, na minha opinião. Respeitando também. Tem outro detalhe, né? Lucas Ramon tá suspenso para sábado. Então esse fica até o fim. O lateral direito no banco é o... Cedric. O Mike não tá agradando nos treinos. É melhor deixar o Lucas. Melhor deixar quem? Lucas. Pro sábado, aí o Roger Machado tem um problema. Ramon tá de pé. O Alan Franco também. Bola volta a rolar no estádio do Morumbi. 28 minutos jogados. Falta para o Higgins bater no campo de ataque pela meia esquerda. Placar de 2-0. O São Paulo vence o jogo. Na sequência vem Santos e Recoleta. Rogério Assis transmite o jogo. Na Bandeirantes é Copa Sul-Americana. Na construção civil e muitos outros setores. As ferramentas manuais e elétricas Wonder são indispensáveis para sua obra e todos os seus projetos. Vai de Wonder! São Paulo se fecha no campo de defesa, vem para o campo de ataque mais uma vez. O Higgins pela meia esquerda, pisa na bola, ergue a cabeça. Maturana pela ponta esquerda para o Gás. O Gás para Leiva. Leiva rente a marca da Cal.
fugiu do bote, chamou Dias, que lançou na entrada da grande área, bola para Vecino, escapou da marcação, Alan Franco na cobertura, tira. É bom zagueiro Alan Franco quebra para o campo de ataque e toca por último no Caleri. Vai-se embora pela linha lateral manual, para a equipe chilena bater no campo de ataque ao lado esquerdo. Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51. A boa ideia do Brasil. Lateral já batido, desce para o campo de ataque. O Higgins do Círculo Central perde o jogo pelo placar de 2-0. Tá Bandeirantes de São Paulo para todos os cantos do mundo. Você curte a Copa Sul-Americana. Tentou tapinha de bola por dentro. Maturana para o campo de ataque. Corta a marcação do São Paulo. Luciano pela meia esquerda. Luca. Tá tão bem no jogo, Luca não, hein? Vem pro campo de ataque, o Higgins do contragolpe, perdeu. Leiva soltou na ponta direita aqui na da grande área. Gonzalez cruzou, dominou, tirou, Sarrafieira não vai fazer, não faz o gol. O O'Higgins não faz o gol. Sarrafieira pela meia esquerda, bola para Maturana, isolou. É impressionante a quantidade de gols perdidos do Vale. Pois é, né? Se sobra à disposição, até um time que parece ser bem treinado, falta qualidade também nas finalizações por parte do time chileno, ó. Tá pronto para mexer o Roger 2 vezes, como eu disse, Cauli e TT. Vamos ver se vem antes do tiro de meta do Rafael, que olha lá justamente em direção aos bancos, aponta para que o quarto árbitro erga a placa aqui. Não, é já. Eu acho que o Luke é um para sair, né? Não fez um bom jogo. Tiro de meta para o São Paulo bater, quebra para o campo de ataque. Rafael, a bola já está no campo de defesa do Higgins. Carabali dentro da grande área, está jogando para o time chileno. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança de serviços. É no Grupo Souza Lima. Pela quarta zaga, carrega a bola, Garrido pela meio direita, para meio esquerda, para Pavês pisa na bola, pressionado pela marcação de Luciano, tira pela meio esquerda para Dias escapa da marcação do São Paulo, tenta descer por dentro, rola a bola nos pés de Leiva pelo círculo central do gramado, um pouquinho mais atrás para o Gás, Gás chapa a bola, pela meio direita, cruza a fronteira, vai embora o zagueirão do Higgins, aí depois, o Foundes. Lateral, São Paulo, campo de defesa na meia esquerda. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando para você. Copa Sul-Americana, fase de grupos no estádio do Morumbi, segundo jogo. Relógio marca 30 minutos jogados no segundo tempo. São Paulo 2, Luciano e Arthur. O'Higgins 0, Vila Belmiro. Santos está escalado para o jogo de 9h30. É isso, Everton Ramos. Escalado com Neymar e Gabriel Barbosa entre os titulares, com Lucas Veríssimo no banco de reserva sendo preservado e no Recoleta, Pedro Martelli. O presidente veio, mas a Conmebol não liberou. Luiz Vidal vai ter que ficar mesmo nos camarotes acompanhando a equipe paraguaia. Coitado. Plantel esportivo da Bandeirantes, Lucas Bueno. Logo mais 4 jogos na Libertadores: Bolívar e Laguaria, Boca Juniors e Barcelona do Equador, LDU e Mirassol, Universitário e Coquimbo Unido. Bandeirantes! Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. Presidente quer fazer Masters, não rolou, não vai jogar. Mexe o São Paulo. Saiu 16 Bobadilha, entrou 80 Cauli, saiu 45 Luca, entrou 34 TT. Maturana cruza para o meio da grande área, corta a marcação do São Paulo, mas volta para Gonzalez, pisou na bola, rolou um pouquinho mais atrás para o Gás, meia direita, linha lateral da grande área, bom cruzamento, Maturana para o meio do gol, fez o toque de cabeça, não vale. O juiz apitou antes, hein? Nossa, mas o Vecino empurra o Tolói, o juiz apita antes e anula o gol. Falta de ataque do Vecino no toque de cabeça, viu, Doval? Eu tive essa impressão também que ele apitou antes, até fugindo um pouco, né, a regra atual, porque me pareceu bem clara a falta, né? O que o Vecino faz ali com o Tolói. E aí ele estava pertinho, estava de olho e acaba apitando e anulando qualquer possibilidade de uma revisão. Alexandre Pretzel. É um lance discutível. A minha referência é o gol da Suíça contra o Brasil na Copa de 2018. Ele dá um empurrãozinho assim, dá. Dá pra marcar como dá pra marcar o gol também. Ô Leandro Guerreiro, esse empurrão assim por trás, a gente da câmera, né, na imagem não consegue mensurar e ter noção se impacta ou não. Mas quando o cara chegava e empurrava assim, é difícil manter equilíbrio mesmo? Pra mim é falta, né? Com as duas mãos nas costas do Tolói, pra mim é falta, mas o São Paulo precisa acordar no jogo, né? O São Paulo depois fez o segundo gol, abaixou as linhas, né? Voltou para o seu campo de defesa
e não jogou mais bola. Né? Porque voltar a jogar bola, ficar com a bola no seu campo de ataque, assim não corre perigo. Ele mandou jogar, o VAR tava olhando, mas não sei se daria, apesar viu? Apesar dele ter apitado, coube análise, né? Coube análise. Está jogando o São Paulo para o campo de ataque. O São Paulo mexeu, viu, Pretzel? TT e Cauli em campo. E aí o Lucas saiu, como eu previa, e entrou o Cauli, ele tirou o Bobadilha. Então ele abriu ainda mais o time, mas deixa Caleri e Luciano até o final. Acho que ele poderia tirar um dos dois ou até os dois por causa dos amarelos, né? Daqui a pouco um é expulso aí. Até mesmo pelo risco, né, de lesão num jogo que não tem mais necessidade, né? Até porque o Caleri e o Luciano são jogadores que não... nenhum momento, né, tira o pé, né? Vai no limite até o final, então desnecessário correr esse risco. Enzo Dias jogando pro São Paulo no campo de defesa, na meia esquerda para TT. TT abandona a ponta, vem por dentro, escapa do Foundes, vai brigando pela bola. Foundes quase levou a camisa do TT. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitypay.com.br. Vai mudar, ó, de novo, saindo 10 o Luciano para a entrada do 14 Tapia. Portanto, 14 Tapia na vaga do Luciano. Sai o 9 Caleri para a entrada do 33 Luan. Agora ele fecha o meio. Vai botar o Luan agora, que não vem jogando muito, mas que ele abriu o meio também. Então ele abriu o meio, aí o Rinks fez um gol anulado. Então tem que botar um volante agora. E tira os dois jogadores que a gente imaginava, né, Leandro? Certinho. É isso aí. Vai fechar mais ali o meio. Então o Paulo preencher um pouco mais o meio campo, para ficar com um pouco mais a bola. Como eu disse, tentar afastar o adversário do seu gol. O Caleri tá saindo só agora. Vai sair o Caleri caminhando na Copa do Mundo. Tem 1 minuto para sair na Copa, viu? Se não é cartão amarelo. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se é Sil. Pode confiar. 35 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando, já 9h30 da noite. Falta pouco, torcedor do Peixe. Neymar em campo, Santos e Recoleta, Copa Sul-Americana. Rogério Assis transmite o jogo nessa noitaça de Copa Sul-Americana na Bandeirantes. Tolói quase perde o tempo e perdeu. Perdeu onde vai o Rafael, toque de cabeça no meio de campo, Rafael. Quando a zaga não resolve, o Rafael sobe para tocar de cabeça e tira. Vem pro campo de ataque, o Riggs insiste para a meia direita. Alan Franco de perna esquerda põe para fora. Pro time tirando, bateu no campo de ataque pela meia direita. Lateral já cobrado, tem pressa a equipe do Higgins que perde o jogo pelo placar de 2-0. Gonçalves escapa da marcação, pedala a balança na linha lateral da grande área, ao lado direito. Mete a bola para Maturana, perdeu. Corta a marcação do São Paulo, mas perde na sequência. Gonçalves ganhou mais uma na ponta direita, ele é liso. Escape e carrega. Vai para cima. Gonçalves cruzou segunda trave, Rafael passou da bola, tentou socar, vai sobrar. Leiva dentro da grande área, dominou, tentou bater o gol travado. Volta bem pro chute do gol, pra longe, explode na marcação, se oferece. Aí é loucura. Aí é loucura, Gonçalves. Nossa. Meia. Vai, Dubai. Esse é o melhor jogador dos caras. É maluquice o Alexandre Pretz. Pô, você tá aqui, negócio indo, vai pintar o gol. Olha o que o Gonçalves fez, Pretz. Gonçalves jogaria na ponte, PDV. Eu acho que hoje você jogaria na ponte, Pretz. Nossa, que horror. Mas vem cá, as duas saídas do Rafael, essa agora e aquela de cabeça, mas que ele mostra que ele não acredita na defesa, hein? É o que me chama a atenção isso. O Rafael novamente, né, salvou no lance, nos dois lances, né? Teve que atuar como esse agora não, mas o outro lance teve que atuar como zagueiro. Numa falta que o Danielzinho bateu também, jogou os Leão, né? E agora o São Paulo novamente dá chance pro Riggs fazer o gol. Mas o atacante acabou isolando. 37 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. O São Paulo tá vencendo o jogo pelo placar de 2-0. Não dá pra reclamar, viu? O Lucas Bovagno, que é o técnico, ele põe o time em situações de gol. É que os caras não fazem. Ô Martelli. Oi. O pós-parada, o São Paulo voltou pior de novo, hein? De novo. Chama atenção.
Danielzinho domina para a equipe do São Paulo pela meia esquerda, ele gira lá pela meia direita, trabalha a bola para o campo de ataque para Lucas Ramon, Ramon por dentro para Luan, Luan para Danielzinho, Danielzinho escapa pela meia direita, dá um 3 dedos da bola curtinho pela ponta para Ramon, Ramon adianta o passe à frente para Tapia, Tapia encara a marcação, pedalou, balançou, antes do Tapia, Arthur domina, Tapia tá por dentro, tá pedindo, Arthur volta a jogada para Ramon, Ramon pela meia direita para Danielzinho, no círculo central do gramado, retoma Luan, o volante entrou em campo, Luan passe mascado na meia esquerda, é para TT, TT domina, volta o jogo para Alan Franco tá no campo de ataque, busca espaço, ergue a cabeça, trabalha a bola por dentro, é para Luan, Luan um pouco pesado no círculo central do gramado, ele arma a jogada pela meia direita, enxerga Arthur, Arthur na quina da grande área, levando para a linha de fundo, Arthur invadiu a grande área, cruzou a segunda trave para TT no alto, toca de cabeça Valdes no alto, toca a bola em linha de fundo, escanteio pro São Paulo bater na ponta esquerda do Vale. O TT tava armando, né? Tava armando o chute por ali na cara do Carabali e aí vem o corte pelo alto do Valdes. E o Arthur, hein, que permaneceu no time, vai cobrar o escanteio por ali, reta final, o São Paulo vence 2-0, daqui a pouco muda o time chileno. Escanteio para a equipe do São Paulo bater na ponta esquerda, toma distância, Arthur placar de 2-0, levantou a primeira trave, desviou, passou por todo mundo, segunda trave, vai sobrar, vem o chute no gol, pega a zaga, tira, sensacional a zaga do Higgins. O TT chapou, acho que essa bola é até fora do gol, viu? Mas perde uma chance incrível, São Paulo do Vale. Parece que ele ficou ali meio indeciso, meio inseguro do que fazer, né, Martelli? Acho que a oportunidade do cara marcar o primeiro gol como profissional pesou um pouquinho. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança de serviços, é no Grupo Souza Lima. Na sequência, Rogério Assis transmite para você Santos e Recoleta, a Copa Sul-Americana. No microfone da Bandeirantes, o Peixe. Neymar escalado, hein? Neymar escalado pro jogo. 39, quase 40. Mudanças do estádio do Morumbi. Saiu 3 Foundes, entra o 2 Morales. Saiu 8 Ogás, entra o 5 Gabriel Pinto. Gabriel Pires? Pinto. Não. Gabriel Pinto em campo, portanto, e Morales. Pretzel. Um lateral pelo outro, volante pelo outro. Jogadores cansados, coloca outros com mais gás para essa reta final. Leandro Guerreiro. Aí o cara chega e fala, ó, vai lá Gabriel Pinto, vai lá Morales, faz 2 aí pra nós empatar. Esse é o recado. Não, entra pra dar mais movimentação, falta pouco tempo, mas entra pra dar mais mobilidade no meio campo aí do Wings. Está jogando a equipe do São Paulo no campo de defesa pela meia direita. Tolói gira o jogo pela meia direita para Lucas Ramon, que volta para Tolói. Quebra para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça. Tapia ganha pela meia direita. Tentou ganhar Arthur, desarmado pela marcação. Recomeça o Higgins dentro da grande área. Olha o meu gol. Carabali. Pressionado, rasga de perna direita. No toque da Bandeirantes você confere. O ponteirinho está tirando a bola, rolando para você. Copa Sul-Americana, fase de grupo, segundo jogo, no estádio do Morumbi, relógio marca 40 jogados do segundo tempo. São Paulo 2, Luciano, Arthur, O'Higgins 0, vou pra Vila Belmiro, Neymar em campo, daqui a pouco é isso, Everton Ramos. É isso, Santos escalado com Brazão no gol, Igor Vinícius na lateral direita, dupla de zaga com hoje o argentino Adonis Frias e Luan Pérez, Escobar na esquerda, no meio campo William Arão, Gustavo Henrique e Neymar, com Gabriel Bom Tempo caindo pela direita, Moisés pela esquerda e Gabriel Barbosa, este o Santos que tenta a primeira vitória na Sul-Americana. Plantão esportivo da Bandeirantes, fala Lucas Bueno. Na Sul-Americana, o Grêmio acabou de abrir o placar com Amuso. Neste momento, o Grêmio 1, Deportivo Riestra 0. Na construção civil e em muitos outros setores, as ferramentas manuais e elétricas Wonder são indispensáveis para a obra e todos os seus projetos. Vai de Wonder! 42 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. O Roger Machado, mais uma noite de vitória. Os números do Roger, você falou antes do jogo, né, Pretz? Ele vai a quinta vitória agora, não é isso? Em 9 jogos. Quinta vitória em 9 jogos. Cara, vaiar o cara antes do jogo é complicado, né? O cara não tem culpa, né, Pretzel? Ele chegou a proposta, que era um profissional. Chegou a proposta, se o senhor quer vir, claro. Quero, ó, vai custar tanto, eu quero tanto. Acertou, vem treinar o time, pô. E o São Paulo vai à Colômbia, né? Vai enfrentar o Milionários, fechando o primeiro turno, mas já tem 6 pontos. Então já abre 3 para o próprio Rings.
Lembrando que você terminando em primeiro passa direto, né, Martelli? E alivia 2 jogos de playoff. Não, e as vitórias dão dinheiro também, né? Claro, você venceu o jogo na fase de grupos. $175 mil. Faz a conta aí, vezes 4,95 foi o dólar hoje. Entendeu? Vamos fazer vezes 5 para ajudar, pode ser? Dá 850 mil, é isso? Boa. É dinheiro, cara, todo jogo. Tem que vencer jogo, Leandro Guerreiro. 850 mil faz diferença para você, Leandro Guerreiro? Não só para mim, mas para todos nós, com certeza. A vitória não é só a parte financeira, né? É a tranquilidade, o Roger, o elenco, né? Quem sabe no futuro sim, aí fazer, né, a manutenção do grupo, né? Dar oportunidade para quem não joga, né? E assim, vitória ela traz calmaria no momento de instabilidade. Na construção civil, em muitos outros setores, as ferramentas manuais e elétricas Wonder são indispensáveis para a sua obra e todos os seus projetos. Grande Clebão! Kleber Bahia está conosco aqui, curtindo no microfone da Bandeirantes. Pô, esse aqui é corintiano, hein? Sofre. Saiu o público no estádio do Morumbi. Um abraço, Clebão. O Martelli e o Leandro Guerreiro conhecem cada espacinho, né, do Morumbi, porque antes de começar o jogo ele falou o seguinte, ó, 20 mil e ó, 19.953 pagantes para uma renda de R$ 762.415. São Paulo desce para o campo de ataque na ponta direita aqui na da grande área. Lucas Ramon volta jogado um pouquinho mais atrás por dentro para Tapia. Tapia para Luan. Luan no corredor central. Lançou para o campo de ataque. Corta a marcação. Tira de perna direita. Afasta Garrido. Corta para a marcação do O'Higgins pela meia esquerda. TT ganha manual. Lateral para o São Paulo bater no campo de ataque pela meia esquerda. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Na Bandeirantes de São Paulo para todos os cantos do mundo, levando a você a Copa Sul-Americana. São Paulo desce, Cauli escapou da marcação, tentou passe por dentro, tira a zaga do Higgins, volta no círculo central, contra... Nossa, o Vecino caiu de costas, rouba Luan, Luan no carrinho pela perna direita, abre a jogada pela ponta esquerda para TT, vai embora, moleque, vai TT, quina da grande área, TT levou para a linha de fundo, escapou do primeiro, do segundo, chutou pro gol travado, ganha escanteio pro São Paulo bater na ponta esquerda, na descida do TT, aí do Vale. Chamou o Morales para dança, o Morales fez o corte pela linha de fundo, o próprio TT tá por ali, ó. O Arthur também se aproxima, reta final, mais 5 minutos. Vamos a 50 aqui no Morumbi, Martelli. Escanteio pro São Paulo bater, mais 5 minutos de bola rolando aqui no microfone da Bandeirantes. 45, o São Paulo vence tranquilamente, controla o jogo. 2 para São Paulo, 0 pro Higgins. Escanteio, Arthur vai pra cobrança. Na Bandeirantes, Arthur com os 2 braços erguidos, finalizando a jogada. É na canhota de Arthur, Arthur levantou na segunda trave, deu um soco na bola. Carabali tirou... Tentou virar uma bike, pra que isso? Tapia perde, corta a marcação do Higgins, mas volta pela meia esquerda para Enzo Dias, 3 dedos enjoado na ponta esquerda, quina da grande área, Arthur levou na linha de fundo, soltou pro domínio do Enzo Dias, que voltou para Arthur, entrada da grande área, Arthur soltou a bola para Luan, cochilou, mas voltou, veio o chute pro gol, Ramon isolou. Lateral direito, destro, a perna esquerda, não é legal do Vale. Não é, né? E realmente ele isola a bola por aqui, poderia ser o terceiro do São Paulo para liquidar a fatura. Reta final de jogo, tricolor 2-0 para cima do Higgins. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se a Sil pode confiar. 46 minutos jogados do segundo tempo na Bandeirantes. O São Paulo vence por 2-0 e o Pretzel explica o porquê, foi merecidíssima a vitória. Merecida e sempre por curiosidade, não que o time caia de produção quando o Roger dá instruções, mas depois das paradas técnicas, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, São Paulo piorou. Mas no segundo tempo já tinha matado o jogo com 2-0, apesar do Higgins ter tido chance. Talvez 2-1, 3-1 tivesse sido um placar mais correto pelas chances desperdiçadas. Gostei do São Paulo pela postura com a bola no pé, mas sem a bola ainda tem que melhorar a marcação, melhorar um pouco a defesa. Coisas que o Roger tinha como problema também no Internacional, meu caro Pedro Martelli. Leandro Guerreiro, São Paulo vence 2-0, vai terminar o jogo. São Paulo fez por merecer, né? Na maior parte do jogo foi melhor que o Higgins, foi mais eficiente, né? O Higgins teve a oportunidade, o Rafael foi muito feliz, fez 2 grandes defesas maravilhosas, né? Uma pode chamar até de milagre, sair no pé do Castilho. Então São Paulo fez por merecer, o Roger entendeu o jogo, né, do primeiro para o segundo tempo, né, adiantou o time, né, no segundo tempo com o Arthur matou o jogo.
Falta pro Higgins bater no campo de ataque pela meia direita, 47-30. Vamos até 50 do segundo tempo na Bandeirantes. Já vem Rogério Assis com Santos e Recoleta. Neymar em campo. Vila Belmiro, jornada dupla nessa noite no microfone da Bandeirantes. Falta para a equipe do Higgins bater pela meia direita. Vai pro tudo ou nada, hein? Toma distância para fazer a cobrança Maturana. Se apresenta também Gonçalves. Jogadores lá pro meio da grande área do São Paulo. São Paulo faz a linha de impedimento faltas na entrada da grande área. O quê? 20 faltas, 11-9 o Higgins. Quantos cartões, Pretzel? 8. Falta pro Higgins na bola. Maturana levantou, segunda trave no alto. Corta a zaga do São Paulo. Escanteio pro Higgins bater na ponta esquerda aí do Vale. E o Herrera quer jogo, quer pressão. Que ele viu ali um desvio por parte da defesa do São Paulo e marca o escanteio por ali o Maturana. Maturana toma distância para fazer a cobrança de escanteio na Bandeirantes, 48-30. O São Paulo vence pelo placar de 2-0. O Higgins Maturana bateu direto no gol. No alto, toca de cabeça, tapa e atira. Essa é a Copa Sul-Americana. E tome contra-golpe, sobrou para Arthur. Arthur na ponta direita, cruza a fronteira. Ele contra um monte de gente de amarelo. Ele tentou a inversão de bola. No alto, toca a marcação. Muita gente de amarelo, né, Arthur? Não dava, né, Arthur? Corta a marcação do Higgins, mas volta para a equipe do São Paulo pela meia direita, pisa na bola, Arthur. 49 minutos jogados, vai terminar. Arthur pela ponta direita para Lucas Ramon. Olhou para o meio da grande área, cruzou, desviou, tá nas pontas do goleiro. Conte com alta performance e a segurança que sua amortecedora HG Nakata oferece. Esse HG Nakata. Pode contar. Vai terminar no Morumbi. O São Paulo 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana. Anote aí, torcedor tricolor. 6 pontos. O Higgins 3. Boston River e Milionários, que perderam em suas estreias, vão jogar. E aí para definir terceiro, quarto, segundo, por aí vai. O São Paulo abre 3 de vantagem em relação ao vice-líder. Vem para o campo de ataque, o Higgins pela meia esquerda. Cruzamento para o meio da grande área, explodiu na marcação, foi pela linha de fundo. Quer jogo da Herrera. Escanteio para o Higgins aí do Vale. Mais um, né? Com o Morales já correndo para lá, ó. Para cobrar o escanteio, quer fazer pelo menos um golzinho aqui no estádio do Morumbi. Escanteio para a equipe do Higgins, bater do lado esquerdo, toma distância, bom. Maturana vai para a cobrança, Maturana dessa vez aberto, levantou com efeito, segunda trave, o toque de cabeça para o meio da grande área. Um pouquinho mais afastado, vai. Dani Herrera, quer jogo, passamos de 50, vem cruzamento, rasteiro da direita para o meio da grande área, agora sim. Aponta o centro de campo, Dani Herrera. Termina o jogo no Morumbi. O São Paulo com Luciano e Arthur 100% na Copa Sul-Americana, vence mais uma. Fim de jogo no Morumbi, São Paulo 2, o Higgins 0 na Bandeirantes antes do Peixe. Fala João Paulo Capelani. Valeu, Martelli, martela Martelli, o São Paulo líder do seu grupo na Copa Sul-Americana. Sobe som do Morumbi, acho que temos aplausos, mais aplausos do que vaias, hein? Vamos ouvir. Deixa eu ver. Tocando o batuque aí. PDV, os caras estão meio frappé aí. O São Paulo ganhou, PDV. Vibra com os caras aí do Vale. Não teve vaia, não. Teve um aplauso ali, nada tímido, muito também efusivo, mas teve um aplauso. Dessa vez não vaiaram, 2-0. Ficaram mais satisfeitos, né? No final do primeiro tempo, vaia. No começo, antes da bola rolar, vaia. E no final do jogo, o time do aplauso. Ó, por falar nisso, estou vendo aqui o Roger cumprimentando os jogadores do São Paulo. Ó. Cumprimento um por um, né? Enquanto os atletas também se cumprimentam entre as equipes. O Roger, uma certa tranquilidade aparente depois dessa vitória. Portanto, 2-0 São Paulo com 100% de aproveitamento na Sul-Americana. E no sábado tem mais um jogo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Vasco da Gama. Depois, São Paulo tem o Juventude aqui no Morumbi pela Copa do Brasil e o Mirassol no Brinco de Ouro. Mando do São Paulo no Brinco de Ouro, porque tem evento aqui no estádio do Morumbi. Capela. Maravilha, ó, PDV, a gente vai ficar atento a você. No intervalo do jogo do Santos, você volta conosco também. Tem a palavra do Roger Machado na entrevista coletiva, zona mista também. O São Paulo venceu, é verdade, mas obviamente durante a coletiva, os questionamentos sobre vaias, sobre críticas, antes, durante e depois do jogo, aplausos mais tímidos. Daqui a pouquinho o PDV volta ao vivo na programação esportiva da Bandeirantes para atualizar tudo desse tricolor do Morumbi, que pelo menos, como o Pretzel falou na PDV, quando o São Paulo vence, bacana, mas quando o São Paulo perde, olha o Roger aí. Daqui a pouquinho você tá de volta, tá bom, PDV? Valeu, Capela.
9 da noite, 9h30, daqui 30 minutos a bola rola para Santos e Recoleta, jogo da Copa Sul-Americana. O Everton Ramos, ele já passou pra gente, Neymar e Gabigol confirmados entre os titulares. Daqui a pouquinho o Rogério Assis, o canhão do rádio, com o Leandro Quesada, com o Everton, mas agora tem a dupla de comentaristas, um cruza e o outro cabeceia, Leandro Guerreiro e Alexandre Pretzel. Xandão, começa contigo, o São Paulo venceu, Pretzel. Venceu merecidamente, poderia ter sido um placar maior que os 2-0. 1-0 com Luciano, 8 do primeiro tempo, num belo gol. Marcos Antônio lançou Caleri de peito e Luciano bateu no canto esquerdo. Aí depois o São Paulo foi melhor até os 23, teve a parada técnica, o São Paulo voltou pior. O O'Higgins perdeu 3 oportunidades claríssimas com o milagre do Rafael. E aí as vaias ao Roger, que beiram a implicância. Mas o São Paulo caiu de produção depois da parada técnica do primeiro tempo. No intervalo ele volta com a mesma formação, ele já tinha perdido o Marcos Antônio no primeiro tempo por lesão, com a entrada do Danielzinho, e aí o São Paulo manda no jogo. O Arthur, para mim, o melhor jogador em campo, jogo coletivo forte, trazendo a bola de trás, e foi um golaço coletivo aos 11 minutos, ele já tinha perdido um gol aos 4, onde o Carabali fez a defesa, e depois com a tabelinha em velocidade, um toque pro Luciano, recebeu de volta, um toque pro Caleri, e aí entrou cara a cara com o goleiro e só deu um tapa pro fundo da rede. Aí praticamente matou o jogo, porque o O'Higgins é um time até habilidoso, é um time que não faz tanta falta, que não é tanto pegador, né? É um time habilidoso que joga e deixa jogar. E aí o São Paulo continuou criando, perdeu outras oportunidades. O O'Higgins também perdeu um gol dentro da pequena área. Mas no geral, se terminasse, meu caro Capelanes, 3-1, não seria nenhum absurdo. Vitória importantíssima, a quinta do Roger em 9 jogos, 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana e mais um resultado para vencer a implicância e uma certa perseguição de parte da torcida do São Paulo. Tem que ver agora como é que vai ser no sábado. A lesão do Marcos Antônio deve preocupar. Tomara que não seja nada grave, mas é um dos principais jogadores e certamente ele não tem substituto no elenco. Mas valeu pela vitória. Vitória é importante para dar confiança ao Roger e para encaminhar uma classificação em primeiro na Copa Sul-Americana. Capelanes. Pretzel, daqui a pouquinho você volta também com um comentário no apito final. Antes de liberar você, eu quero perguntar para o Leandro Guerreiro o seguinte. Guerreiro, fique à vontade para analisar o jogo, a vitória do São Paulo, a projeção, e eu quero que você responda essa pergunta aqui. Você, quando jogava futebol profissional, além de jogar muita bola, você era um cara de personalidade, não se escondia. Momento ruim, punha a cara. Momento bom, obviamente, curtia a onda. Chegou o momento de algum jogador do São Paulo colocar o negócio na mesa, chamar a responsabilidade numa zona mista, numa coletiva e falar assim diretamente pro torcedor: parem com essas vaias, vocês podem não gostar, mas apoiem o time. Tá faltando uma liderança no elenco do São Paulo para comprar a briga, a treta com o treinador? Com certeza, não só um jogador, né, e sim um elenco, né. Quando eu jogava, a gente era fechado com o treinador, né, trabalhava no dia a dia, né, para que quando chegasse o dia dos jogos, né, a gente tinha um entendimento, né, de comissão técnica, de atleta, né, que dentro de campo o resultado, quando ele acontece, né, é o resultado positivo para todo mundo, para o elenco, para o treinador, para a diretoria, para o torcedor que vem ao estádio, que paga ingresso. E quando não acontece é ruim para todo mundo. Eu nunca vi um resultado ruim só para aqueles que jogam, é para todo mundo, né? Até para aqueles que trabalham no estádio, quando o resultado é ruim, fica ruim para eles também. Então, assim, é o momento do elenco, do grupo, né, ter essa responsabilidade de falar: o treinador está com a gente, estamos trabalhando, estamos acreditando. E cada rodada a gente vai fazer algo melhor, né, para que a gente possa levar o São Paulo aos melhores resultados junto com o treinador. Porque não só, claro, quem tem que fazer as coisas acontecer dentro de campo é o jogador. Tem lance que você tem, jogadas que você treina, você faz tudo isso no dia a dia, mas na hora do jogo o jogador tem que fazer o diferencial, tirar alguma coisa da cartola, né, ter um desequilíbrio, fazer aquilo que não foi treinado. Isso é de cada um. Mas assim, no coletivo, no grosso modo, é todo mundo junto, né? Do começo, no meio e ao fim. Então, cabe ao elenco todo também abraçar o treinador num momento desse. Não, mais uma vitória, né? Coloca o time na liderança, né, do grupo. Como eu falei, daqui a pouco vai ter oportunidade para aqueles que não estão jogando, vai ter oportunidade de treinar, né, o time que ele tem como titular por mais tempo para tentar, né, no brasileiro continuar ali na parte da frente, que a gente sabe que é muito difícil. Então tudo isso só vem com os resultados positivos.
Leandro Guerreiro, comentarista Bandeirantes. Leandrão, pra gente poder colocar um ponto final na participação inicial de vocês, porque no apito final vocês voltam aqui com uma análise, um resumo desse jogo, vitória do São Paulo. O São Paulo desempenhou um futebol muito positivo ou realmente é difícil você falar isso porque o adversário é fraco? Foi o São Paulo que jogou muito ou o adversário que jogou de pouco ou de menos? Eu não vi assim um adversário tão ruim não, um adversário bem treinado, teve essas oportunidades, como eu falei, o Rafael fez 2 grandes defesas, uma para mim, né, muito corajoso, saiu no pé, né, do Castilho e fez uma grande defesa quando estava 1-0 para o São Paulo. Naquele momento, né, o Ings vinha melhor, se empata o jogo, poderia complicar para o restante da partida. Então, assim, um time bem treinado, às vezes faltou um pouco de força física, né? O Sarrafiori é o grande jogador, quando a bola chegava nele, grandes coisas pro Ings, ele criava, né, criava jogada, inclusive o Castilho, ele meteu uma bola no segundo tempo, que o Castilho engrossou sem goleiro, né, que a bola passa do Rafael, ele para entrar com o pé direito, ele acabou entrando com o pé esquerdo e errou o gol, né, praticamente livre dentro da pequena área. Então, assim, não é de tão ruim o Ings. O São Paulo, né, em alguns momentos, né, baixou a linha e deu esse espaço, né, pro Ings jogar, né, que isso, né, criou dificuldade para o São Paulo. Nesses momentos o Rafael apareceu e o São Paulo, quando tocou a bola, quando o São Paulo foi agressivo, quando o São Paulo quis, né, matar o jogo, o São Paulo, né, foi fulminante e acabou, né, iniciou um jogo muito forte, né, no primeiro lance, uma jogada do Marco Antônio que mete pro Caleri, ele escola pro Luciano, pega muito bem, muito feliz no chute fora da área. Depois o Caleri escolhe uma bola pro Enzo Dias, que ele poderia ter feito o segundo gol com 12 minutos do primeiro tempo. Talvez esse gol mataria o jogo. Depois daí, como tem a parada até que o Prédio falou, o Ings melhorou, teve as suas oportunidades, mas eu não vejo o Ings assim, um time tão ruim não. O Ings pode ser que ele dê a volta por cima dentro da competição, né? Quem sabe aí ele possa, né, complicar, né, os seus adversários, né, dentro do grupo. Maravilha, uma última para te liberar, Pretzel. São Paulo é ou não é favorito para ganhar a Copa Sul-Americana? Para ganhar? Ganhar, não. Favorito a título. Não, eu acho que ele é candidato. Favorito não, porque esse ano a competição tem vários times de camisas. Vários grandes times. A gente pode ter, por exemplo, numas oitavas, confrontos grandes. Isso pode acontecer. Acho que o São Paulo é candidato levando a competição a sério. É candidato. Agora, favorito, acho que não. Maravilha, os comentaristas bandeirantes. Leandro Guerreiro, Alexandre Pretzel. Leandro, transmissão foi do seu agrado, de 0 a 10 tá tudo bacana, tudo legal, algo a melhorar, fique à vontade. Você gosta sempre de uma pegadinha, de 0 a 10, 10, 11. Nota! Eu tô 10. Com essas férias. Tô com essas férias aqui, Pretzel, conhece muito, Martelli, do Vale, você, né? Meu parceiro de ataque. É isso, não garoto. Não tem como não ser bom. Tá bom. Do Pretzel também nota 10, é isso por aí, vai nesse caminho, né? Tá bom. E aí, Pretzel, pra você também algo desagradou? Não. Não? Eu acho que a tua apresentação ela poderia ser mais dinâmica, principalmente nessa passada pro próximo jogo, entendeu? Tá bom. Leandro Guerreiro, a nota dele, Michel Lopes. Nota 10. E a de Alexandre Pretzel? 8.2. 7.8. Não, peraí, Michel. Não, nota 10. Os dois, nota 10. Tchau, Pretzel. Tchau, Guerreiro. Um abraço. Valeu. Um abração. É isso aí. 9 horas e 9 minutos. Daqui a pouquinho a bola você gosta, né, Michel? Jogar fogueira, né? Jogar gasolina na fogueira. Leandro Quesada, Everton Ramos, Rogério Assis, o canhão do rádio. O trio vem aí. Afinal de contas, tem a segunda jornada esportiva nesta, atenção, terça-feira. Tem jornada esportiva quarta e quinta também. Fim de semana de bola rolando e a Copa do Mundo já começou no microfone de esportes da Bandeirantes. Antes da jornada esportiva, alô Lucas Bueno, os outros jogos definidos. O Grêmio suou sangue, mas saiu com a vitória, Bueno. Vamos lá, Capela. Começando pela Sul-Americana, o Grêmio ganhou de 1-0 do Deportivo Riestro. São Paulo, na voz de Pedro Martelli, ganhou de 2-0 do O'Higgins do Chile. Nesse momento, Vasco e Audax Italiano vão empatando em 0-0. Logo mais,
Goiás, Palestino e Montevideo City Torque, Santos e Recoleta. Já na Libertadores, o Nacional do Uruguai ganhou de 3-1 do Tolima, o Estudiantes de 2-1 do Cusco, o Cerro Porteño ganhou de 1-0 do Junior Barranquilla, o Bolívar vai empatando em 0-0 com o Lagoaíra, mesmo placar de Boca Juniors e Barcelona. Logo mais, LDU e Mirassol, Universitário e Coquimbo Unido. Maravilha, 9 horas e 10 minutos. Depois do intervalo, você vai se encontrar com Leandro Quesada, com Everton Ramos, com Lucas Bueno e todo o timaço técnico interno e externo da Bandeirantes para a transmissão mais explosiva do rádio do Brasil. Rogério Assis, futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Você sabia que tem uma bandeja no seu carro? Calma, ninguém esqueceu um utensílio de cozinha lá dentro. A bandeja da suspensão é a peça que liga a roda à carroceria, dando mais suporte e controle para o veículo. Ela é essencial para manter a estabilidade em curvas, frenagens e ajuda a absorver os impactos e vibrações da estrada. Decorou? Aposto que não. Mas tudo bem. Só não se esqueça que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Se você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Vonder, você tem que usar. Experiência e precisão é qualidade, a solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Vonder. A ESPN traz a Libertadores e a Sul-Americana para o Disney Plus. Os maiores times do continente. A força do futebol brasileiro nessa competição. Rivalidades que ficaram marcadas e o coração que pulsa em um só ritmo até o final. Eu quero contemplar essa festa. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista ao vivo pela ESPN no plano premium do Disney Plus. O novo Tera vai mudar o seu conceito de SUV. E o consórcio Volkswagen vai mudar o seu jeito de comprar. Por que adiar o conforto da família se você pode planejar com tranquilidade? No consórcio oficial da Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen, confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Futebol é com a Bandeirantes. Rogério Assis.
grande abraço a você que ouve futebol com todo o time da Bandeirantes, na maior rede de rádios do Brasil. Noite de terça-feira com rodada dupla de Sul-Americana. Pedro Martelli mostrou a vitória do São Paulo no Morumbi. Aqui no Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, Santos encara o Deportivo Recoleta. Às 9h30 da noite, o quinto sinal marca 9h15 horas de Brasília. Em 15 minutos na Vila, Santos Deportivo Recoleta. Santos que começou mal essa Copa Sul-Americana, estreou com derrota e na sua casa enfrenta um time modesto. A expectativa aqui é de um grande resultado, expectativa de uma grande vitória para embalar de vez o torneio sul-americano. 9h30, a bola vai rolar e você vai se ligar pela maior rede de rádios do Brasil, nas emoções de Santos e Deportivo Recoleta. Vila recebendo um público, eu diria, modesto, pequeno. Aliás, o som da Vila está anunciando o time. Depois o Everton Ramos vai trazer para a gente com todos os detalhes. Vamos só acompanhar um pouco da manifestação do torcedor no anúncio aqui do som da Vila. Antônio Frias e Luan Pérez, os zagueiros agora sendo apresentados. Escobar na lateral esquerda. Esse é o aparato da casa. Agora. Moisés. 9, Gabriel Barbosa. O técnico é o Cuca. Vamos agora aos suplentes da equipe. Aí a apresentação do time do Santos, que vai jogar já com o Recoleta na Sul-Americana, aqui na Vila Belmiro. É claro, todos nós já sabíamos, a manifestação mais carinhosa é quando tem o anúncio do nome de Neymar. Bola rolando às 9h30. Você nos principais, com os principais destaques, as principais informações a partir de agora, de Santos e Deportivo.